existe uma ou duas gerações de traders lá fora que nunca viram o juros subir. Esse é o fato, né? Então é difícil você brigar com essa memória muscular que você tem de pô, juro subiu, vou receber e assim que eu faço meu budget. Então não é nem que eles não entendem a conta por trás, mas é essa memória muscular de, pô, você tá ganhando dinheiro faz desde 2008 praticamente, então 14 anos recebendo juros, para você mudar esse teu MO é bastante complicado, né? Quando tem essas situações de mudança de paradigma, né, o brasileiro tem a mente mais aberta, porque já viu muita coisa diferente, né? O americano meio que só viu uma situação, então você está acostumado com buy the dip, né? Na nossa versão equity, não tem a tecla aí que você falou, a versão de ações é buy the dip. Qualquer crisezinha que tinha, você tinha lá o Fed para te ajudar a tirar você daquela correção. Pô, para um americano, você fala dominância fiscal, isso o cara não tem a menor ideia. Para um americano que estiver ouvindo a gente, o que é dominância fiscal? Essa mentalidade brasileira de emerging markets está sendo extremamente útil para você operar mercados desenvolvidos esse ano, entendeu? Essa mentalidade de você operar emerging markets de espere o inesperado e lide com todas as possibilidades, por menor que seja a probabilidade que você dá aquele evento, tem sido bastante valioso. Olá, investidor, sejam todos muito bem-vindos ao 17º episódio do Market Makers, o podcast sobre ações e investimentos que mais cresce no Brasil. Eu sou Renato Santiago, você já deve estar estranhando uma diferença aqui na composição dessa mesa e na voz que abre esse programa, né? Hoje não tem sim, porque o Salomão não pôde comparecer hoje, está resolvendo alguns problemas pessoais, mas fique tranquilo porque dessa vez ele volta. Na última vez que aconteceu isso, né, que eu apareci sozinho, ele nunca mais apareceu, mas agora ele vai voltar, eu garanto, semana que vem ele tá aqui de volta. Bom, hoje o episódio, além de não ter o Salomão, mas a cadeira não vai estar vazia aqui do meu lado. Tá aqui comigo o Samuel Ponsoni, um baita especialista em fundos que você deve conhecer de outras encarnações também. Ele comandou o podcast Outliers, ele fazia... Enfim, ele vai explicar o que ele fazia lá na XP Investimentos. Samuel Ponsoni, muito obrigado pela presença, muito obrigado por ocupar essa cadeira aí do Salomão provisoriamente. Seja muito bem-vindo, tudo bem? Obrigado pelo convite, pô. É uma honra estar aqui com vocês. Legal. Bom, hoje a gente vai começar com isso. Samuel, quem é você na Faria Lima? Pois bom, Samuel Ponsoni, eu sou analista de fundos desde 2009, passei por diversas casas e a minha última casa foi a XP, de 2019 até 2022, onde, dentre outras coisas, eu fui responsável lá por criar o podcast Outliers, que era mais focado em entrevistar gestores. Atualmente eu estou aqui num mini sabático, mas de maneira micro resumida, em 28 segundos, é isso. O Outliers era como se fosse um market maker só que organizado, né? Perfeito. Eles me sacaneiam porque sempre que eu ia fazer um episódio, eu tinha roteiro, perguntas, e às vezes que o Salomão participou, eu mandava para ele antes as perguntas, a ordem, quem falava o quê, e no market no makers, Excel, né? Não era no Excel. E vocês, eu sei que vocês trabalham mais freestyle, né? Hoje eu tenho aqui um papel todo rabiscado e o Samuel tem um iPad, como você pode ver a diferença entre nós. Bom, gente, o Samuel tá aqui para fazer aquele papel meio as duas coisas, vai me ajudar na entrevista, mas vai dar os palpites dele também, porque é um cara que manja muito de fundos, talvez um cara que mais manje de fundos no Brasil. Mas bom, hoje o assunto a gente vai falar de investimentos internacionais, né? Estamos aqui com dois gestores que sabem ganhar dinheiro em real, mas sabem também ganhar dinheiro em dólar, em yuan, em iene, em libra, no que quer que seja. Bom, vamos começar com ele. Andrew, muito boa tarde, ou bom dia, ou boa noite para quem estiver ouvindo. Quem é você no Condado em 30 segundos? Tudo bem? Tudo bem, muito obrigado aqui pelo convite. Quem sou eu? Bem, eu estou no mercado há quase 20 anos, sou CIO da WHG. A gente montou uma asset bem focada no global, lá com algumas estratégias diferentes. Meu foco histórico tem sido ações globais. Metade da minha carreira em Nova York e metade da minha carreira aqui em São Paulo. Andrew Heider, né? Acho que eu não falei o sobrenome dele, mas agora tá falado. Tá certinho. Completando a mesa, tá aqui o Thiago Melzer, que é da Upon Capital. Tudo bem, Thiago? Tudo bem, obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade. Hoje em dia eu sou sócio fundador da Upon Global Capital, um fundo relativamente novo, a gente vai fazer um ano agora em metade de novembro. É um fundo que a gente tenta focar bem nessa parte internacional que você já mencionou. Também tenho 20 anos de mercado, comecei no Santander, depois Morgan Stanley Brasil, Morgan Stanley Nova York, Morgan Stanley Londres.
voltei para Nova York e agora passo grande parte do meu tempo em Nova York e tempo aqui no Brasil também. Thiago, você passou muito tempo no Morgan Stanley, mas foi um divórcio que não foi tão simples assim, né? Não, como todo bom casamento, né? E olha, eu já passei por na vida pessoal também. Foi um processo de divórcio um pouco mais demorado e conturbado do que eu gostaria, mas felizmente teve um desfecho que foi até mencionado aí na imprensa algumas semanas atrás. Acho que a reportagem fala por si própria e o que é importante é que bola para frente. Tudo foi resolvido de uma forma bastante satisfatória e agora 100% de foco no fundo. Teve um processo ali que o arbitrador deu ganho para você, né? Foi isso que aconteceu. Sim, basicamente sim. Legal. Em uma linha é isso. Tá bom. Bom, vamos começar então. Eu queria saber de vocês, vou começar com o Andrew aqui então. Vocês operam mercados globais, né? Mas aqui do Brasil. Queria que você explicasse de alguma... Pô, sei que não é uma pergunta simples, mas assim, quais as diferenças, as principais dificuldades, as principais vantagens, se é que elas existem, de tá operando tão longe, né? O Warren Buffett fala isso, né? Que às vezes estar em Omaha é melhor do que estar em Nova York, porque ele não pega o ruído, né? O que tem de melhor, de pior, de diferente? É possível fazer isso? Legal. Acho que essa pergunta 1 ano atrás era mais difícil do que agora, né? A gente Ainda viu bem o que eu deixei pra mercado... fazer esse ano. Esse mercado colaborou com a gente aí no último ano, porque eu acho que, né, as pessoas sempre falam, poxa, tem um gestor muito famoso que olha, sei lá, Tech em Nova York ou Califórnia, né, etc. Como que você vai competir com esse cara? Tem uma marca muito forte, etc. E a gente viu que no último ano, né, muitos desses fundos famosos sofreram bastante, né? E quem ganhou mais dinheiro no mundo esse ano foram os multimercados brasileiros, né? Acho que a gente temos aqui um colega que também está tendo um ano incrível, e eu acho que não é diferente, né? Você conversa com a Goldman, Morgan Stanley, todos os bancos, e, né, com os gringos, falam, pô, multimercado brasileiro que pegou esse tomado em juros, né? Brasileiro que entende mais de inflação do que o gringo, nunca viu esse cenário antes, e realmente, né, acho que trabalhei metade da minha carreira em Nova York, e naquela época teve a crise da Lehman, QE, a gente já estava entrando nesse mundo populista, né, desglobalização, e o brasileiro a gente nasce com esse mundo mais complexo, né, essa é a nossa realidade. Você conversa com taxista sobre inflação, né, nos Estados Unidos nem o gestor entende de inflação, né, então lá é um mundo muito mais estável, onde eles olham as empresas, pô, você quer uma empresa boa, você compra, carrega, acabou. Hoje, um dos nossos consultores escreveu um relatório exatamente sobre isso. Olha, nos últimos 20, 30 anos, você ser um alocador passivo foi fantástico. Agora, quem ganhou dinheiro esse ano é quem foi um gestor macro, né, um gestor ativo com uma lente macro. Né? Então, você olha esses fundos de pensão, Sovereign Wealth Funds, os caras tendo um ano horroroso, né? Foi o pior ano, né, para os 60-40, assim, desde os anos 30, basicamente, que essa alocação de ações e treasuries, né, mas pode olhar outras permutações disso, foi parecido, até pior. Então, acho que esse ano, né, acho que deu para mostrar isso. Então, o que a gente se propõe? Né, meu histórico inteiro é focado no global, o time que a gente montou é super focado no global, tanto no micro quanto no macro. A gente tem uma pessoa que fica em Nova York, uma pessoa que fica em Miami, então acho que ter um pé lá é muito importante. E então o que a gente fala, né, você falou esse negócio do Warren Buffett, que a gente tem falado, que a gente sempre usa também, né, que o Warren Buffett fala, né, é melhor ficar em Omaha do que ficar longe, do que ficar lá no meio. Isso também não quer dizer que qualquer um consegue fazer de qualquer lugar do mundo, mas se você olhar vários estudos, né, o Samuel sabe até melhor, né, se olha dentro dos Estados Unidos os melhores fundos, não necessariamente é o cara que está em Nova York e em Boston. No mundo, não necessariamente é o cara que está em Nova York e Londres. Então, você tem fundos fantásticos, sei lá, na Ilha de Maurício, tem umas coisas assim, né, que você fica surpreso. Mas, claro, a maioria desses caras tiveram, né, um histórico em algum centro financeiro, tem relacionamento com os bancos, estão participando das conferências, então isso tudo a gente tem que ter um acesso bem diferenciado. Né? Quando eu voltei para o Brasil, fui trabalhar na Verde, depois na BW, né, que é a maior family office do Brasil, e nos dois lugares a gente tinha um acesso global, acho que tão bom quanto, se não melhor do que eu tinha lá fora, né, com um monte de consultor, macro e tal. Muitas casas famosas de ações, né, nem usam consultores macro, por exemplo. Então, acho que aqui a gente tem um acesso muito bom, tanto quanto com os bancos, como com esses consultores e um mundo e um conhecimento, né, mais profundo assim, do macro e desse mundo complexo. Acho que fica um adendo aí, fazendo propaganda sem ter combinado. A primeira carta mensal da WHG, vocês trouxeram uma tabelinha lá com vários
gestores famosos e as Isso. cidades às quais eles pertenciam, né? Isso. E de fato, chama a atenção que tem muita gente que é de fora de Nova York, Londres. Exatamente. Manda ganhou pra muito gente dinheiro. Depois a gente publica no nosso Telegram também. Tá lá no que- site da claro, WHG, claro, eu te mando. mas pro, manda depois. pro pessoal. O principal fundo de vocês qual é, Andrew? Então, na parte de ações é o WHG Global Long Bias Uhum. e na parte macro é o nosso RF dinâmico. Tá, estão com qual performance hoje? O Global Long Bias, sei de cabeça, está dando uns 9% no ano e o RF dinâmico a gente pensa mais versus CDI, está dando uns 125% de CDI. O long bias global, como o próprio nome fala, ele Isso. opera ações Ações globais. exatamente. Tem Então, no ano um peso que mais nos Estados Unidos ou o não? MSCI World cai uns 25%, e a gente é long bias, então não é que a gente fica short, não estamos tomados em juros, não tem nenhuma dessas coisas que o multimercado se beneficiar nesse ano, a gente conseguiu ficar positivo. A gente opera, acho que é global, então os Estados Unidos é a geografia principal, Perfeito. mas eu trabalhei em 2 fundos em Nova York, um mais focado em Europa e outro mais focado em mercados emergentes, tecnologia, então acho que a Ásia e a Europa é bem relevante para a gente também, mas a gente até opera Brasil do fundo, né? O Brasil tem sido pequeno nos índices globais, mas de vez em quando dá oportunidade, a gente é pragmático, quando tiver as melhores oportunidades, a gente opera. E você, Melzer? Como que você enxerga? Acho que o Ryder já tocou em todos os pontos que eu queria tocar, ficou até meio sem assunto, entendeu? Acho que realmente uma das principais diferenças para a gente é que a gente se vende como um fundo macro global que usa Brasil como mais uma ferramenta macro. Não é que a gente é especialista em Brasil. A gente nem tem essa vontade ou a capacidade de ser tão bom em Brasil quanto os maiores fundos macros aqui do Brasil, com uma equipe de economista de 15, 20 pessoas, etc., que pega a inflação 0,1 melhor do que o outro. Então, acho que o fato de eu estar em Nova York ajuda a filtrar esse nós do Brasil, me deixa focar mais na parte internacional, que é o que a gente realmente quer entregar. E o acesso à informação vem muito mais direto, entendeu? Vem bem menos filtrado também, seja em relação aos formadores de opinião dos bancos, estrategistas, economistas, etc., ou os outros gestores de fundos importantes do mercado também. Você acaba criando uma relação com esses players importantes muito mais próxima do que se você visse só uma vez por ano, em pessoa, etc. Mas o que isso quer dizer? Quer dizer que você consegue jogar golfe nos Hamptons com o pessoal ou quer dizer que você consegue ter mais acesso... Golfe não, mas eu consigo tomar um copo de vinho ou dois, entendeu? Com essas pessoas, mas... É uma coisa granular assim mesmo. Né? Exato. E você acaba mesmo. criando um grupo de poucas pessoas que você realmente confia e sabe que são importantes, que tem sites diferenciados, que você acaba tendo essa relação mais próxima, com uma frequência muito maior e, de novo, com uma profundidade muito, muito maior também. Tem você cria um network mesmo. Exato, é nesse sentido que você está falando. Não é por causa, sei lá, o terminal da Bloomberg lá não é diferente. Não. Não, mas é isso. E para mim, realmente, essa parte de filtrar esse barulho de Brasil, realmente focar na parte de fora, sem esse viés de ficar pensando e olhando o Brasil a maior parte do seu tempo, realmente me ajuda bastante nesse processo de tomada de decisão em ativos offshore. Né? Olhando aí historicamente, as duas casas são relativamente jovens, mas vocês são focados no global, mas até o Andrew já falou, Brasil faz parte do global, obviamente, né? Sim. Com peso muito menor nos índices do que talvez vocês explorem dentro dos fundos. Uhum. Pergunta para os dois aqui qual que é a relevância que Uhum. você acha que o Brasil vai ter ao longo do tempo? Vai ser, se você pudesse olhar daqui 4 anos, você diria que a exposição média de risco ao Brasil foi 10%, 5%, 30%? Não, uma bela pergunta. A gente tem como meta ficar entre 70% e 80% do nosso risco em ativos fora do Brasil, mas é um moving target, né? É uma coisa que nada impede que se dentro do nosso processo de tomada de decisão global, se a gente acha que a oportunidade realmente está em Brasil, que a gente tenha no momento pontual, uma exposição maior a Brasil. Como foi no caso em janeiro ou fevereiro, ali a gente tinha uma exposição relativamente grande a Brasil, e agora a gente tem praticamente zero, entendeu? Então, a gente quer que no decorrer dos anos fique realmente entre 70% e 80% coisas ex-Brasil. Né? Perfeito. No nosso caso, a gente já tem um fundo há 1 ano e meio e tem rodado 5% na média Brasil do que a gente faz. É menos de 1% do índice, um pouquinho abaixo de 1%. Acho que chega a ser um peso maior de vez em quando, mas tem muito tempo que é zero também do portfólio. Então, não precisamos ter Brasil. Olhando a média daqui 5 anos, você diria que os highs seriam ali 10%, 15%? Ou eventualmente poderia ter mais? A gente consegue ter, sei lá, 20% em algum momento, só que tem muitos momentos que a gente não tem nada. Então, Perfeito. na média, eu acho que vai ficar entre 5 a 10, uma Perfeito. coisa assim, talvez. Boa.
E eu só queria reforçar, acho que 2 pontos que o Thiago falou, né? Esse ponto de você estar lá fora, olhando o Brasil, né? Acho que é a mesma lógica para quem está falando de olhar Brasil lá para fora, né? Tenho vários amigos também em Nova York que olham o Brasil, desde brasileiros a estrangeiros que olham o Brasil e que ganharam dinheiro olhando o Brasil. Isso quando você tem uma lente diferente, né? Pô, pegou primeiro as tendências, porque está pensando desde coisa micro, né? Disruption, eu estou vendo isso em outros países, pô, essa empresa vai fazer isso aqui no Brasil, entende antes do brasileiro que isso vai acontecer, ou alguma coisa macro, tá vendo que está acontecendo juros no México e na, sei lá, África do Sul, sei lá o que, você consegue, né, ter uma noção melhor. Acho que o Brasil, dentro desse contexto, eu acho que isso Você está num lugar que tem gente olhando para todo lado. Exatamente. Então você está... E aí o que você falou, não é que a Bloomberg é diferente lá, que era o meu segundo ponto, mas você tem que entender os Estados Unidos como se você fosse um local, né? Então você morar lá, né? Eu sou americano e brasileiro, então, né, estou lendo jornal americano todo dia, que nem a gente lê aqui no Brasil, né? Acho que de vez em quando você vê esses memes aqui na internet, a gente também está vendo os memes lá fora. Acho que tudo... Não, mas né? peraí. Ninguém faz meme como brasileiro. Isso. Você ficaria surpreso. Os ingleses são extremamente bons também. Ah, é? Vai falar da alface daqui a pouco, da né? alface, Então... né? Não, deve você ficaria surpreso. O humor é tão cáustico e tão... Bom, sou um grande fã de Monty Python, então acho que... Exato. Mas o meu ponto é que eu acho que para entender a psicologia mesmo, né, você tem que estar, né, imersivo, sei lá, na cultura, imerso na cultura local. Legal. Deixa eu fazer só uma pergunta de gancho aqui. Só deixa eu emendar uma coisa, porque vocês falaram de comunidade de network, não sei se você sabe, Samuel, mas o Market Makers agora tem uma comunidade cujas inscrições estão abertas, se você quiser fazer parte dessa comunidade de Market Makers, que tem muito conteúdo muito legal, exclusivo, diferente do que a gente faz aqui, mais aprofundado. Lá a gente coloca muitas ideias que a gente tem acesso de investimentos que não entram aqui no Market Makers, no episódio. Tá tudo lá, exclusivo para quem for assinante do nosso grupo. E tem a carteira do Matheus Soares, nosso analista, que tá indo muito bem, obrigado. Só quem tá na comunidade Market Makers tem acesso a essa carteira. Gostou de como se faz um merchan? Não, porque você sabe que se você falar, vou dar um recado, a galera vai embora. Onde que eu acho a informação? Tá aqui em algum lugar. Você vai achar, se você estiver ouvindo, o José vai colocar vai estar um link aqui na descrição. Se você estiver no YouTube, o José colocou aqui em algum lugar. Enfim, tá feito o meu auto merchan. Desculpa aí, Samuel. Sensacional. Porque se você falar que vai dar um recado, a galera vai lá e aperta Justo. Pra avançar 30 segundos, entendeu? Bom, vamos lá então. Só um gancho aqui pra gente avançar com essa parte de internacional. Com quais gestoras vocês se comparam, Melzer e Andrew, quando vocês estão olhando se vocês estão bem ali no ano, em 24 meses? Você se compara o POM contra outros... Contra não, né? Se compara com outros fundos macro globais ou se compara com os fundos macro locais também? E pergunto para você também depois, Andrew. Bom, no final do dia a gente é um fundo macro global, mas nós somos um fundo brasileiro no final do dia, né? Então nosso passivo é todo em reais, nossa base de investidores é 100% local, nosso escritório principal está aqui em São Paulo, então você acaba se comparando muito com os players macro locais também, né? Mas nada impede que... Não é que nada impede, a gente também se compara com os grandes players macro offshore também. Os old school macro, né? Porque tem muitos tipos diferentes de macro lá fora, a gente gosta de comparar com aqueles fundos mais antigos, Brevan Howard, Element, mesmo Tudor, Moore, etc. Entendeu? Nomes como esses são, digamos, os papas do mercado que a gente gostaria de se comparar de uma forma, obviamente, humilde, entendeu? Não estou falando que seja a mesma coisa, mas seria os modelos ideais do nosso investimento. Mas sim, é uma confluência dos dois fatores. No final do dia a gente é um fundo local, mas dado o que a gente se dispõe a operar, a gente tem que se comparar com esses players offshore também. E como vocês olham lá pro long bias, por exemplo? No long bias é interessante, né? Porque dá para olhar em diferentes caixinhas, né? Acho que você já teve do outro lado aí, né? Entende como funciona. Então a gente olha o índice, né, da Bloomberg e do HFRX de Equity Hedge Funds. Né? O índice traduzindo aqui porcamente para português, é como se fosse os multimercados long and short. Um índice de multimercados long and short. De equity long short. Sim. Que aqui no Brasil não tem credit long and short. Então, aqui no Brasil está implícito que é equity, né? Que isso, exatamente. Mas perfeito. Categoria, exatamente. Então, lá, né, tem os macro funds e tem os equity long bias ou long short, então equity hedge funds.
Então a gente olha esse índice aí, né? Como que esse índice está no ano? Curiosidade. Tá caindo. Não tenho de cabeça, mas cai, sei lá, deve estar caindo uns 10%, alguma coisa assim no ano. E vocês estão subindo 9%, mais ou 9%, menos. exatamente. Então, isso, talvez até um pouco mais que 10%. E eu acho que cai 10% ou 12% desde que o nosso fundo começou, em abril do ano passado. Então, subiu ano passado, e aí caiu. Então, esses fundos estão caindo uns 10% desde o começo, e o nosso fundo sobe uns 20% desde o começo. Então, perfeito. Por aí. Só que aqui no Brasil, acho que a gente também gostaria que as pessoas olhassem nessa caixinha long bias, né? Porque, que nem o Mels acabou de falar, né? Que é em reais o nosso fundo, então acho que, né, faz sentido nessa caixinha de long bias olhar a gente contra os fundos locais também, até porque vários long bias aqui no Brasil também acabam operando ações lá fora, né? Mais e mais. E eu acho que a gente tem uma vantagem estrutural nessa caixinha, né? Nossa vantagem estrutural é o CDI, né? Quando você compra uma ação aqui no Brasil, você está deixando de render CDI, está tirando dinheiro do caixa para comprar uma ação. Quando você compra a Apple lá fora, você faz o hedge para reais, né? Você pega o cupom cambial, basicamente, né? Então, quase o CDI. Se você achar que o S&P ao longo do tempo vai bater o Ibov, e aí se eu botar o S&P mais quase CDI em cima disso versus o Ibov, eu acho que, né, deveria ter uma vantagem estrutural. Então, é isso que a gente acha que essa caixinha faz sentido ter um fundo global, né, redeado aqui, né? Acho que muito fundo de ações foi criado, desde que eu mudei para o Brasil 10 anos atrás, estava na Verde, foi muito essa cabeça de ter a moeda, né? O brasileiro tem que ter mais dólar, por que não ter dólar via comprar ações lá fora? Mas acho que ao longo do tempo isso acabou que o câmbio domina muito o retorno, aumenta a volatilidade, é difícil de ver se o gestor está agregando valor ou não. Então acho que fica muito dominado por um call macro Brasil relativo, impeachment, eleição, sei lá o quê, enquanto eu acho que, né, gostaria de estar numa alocação estrutural dentro do long bias, onde você vai compor ações lá fora com, né, o CDI em cima disso, né, no ambiente que a gente está hoje, eu acho que é meio perfeito essa combinação. Mas no final das contas você está olhando tanto gestores lá fora quanto gestores aqui com os quais você se comparar também. Sim, isso aí. Uma vida um pouquinho mais dura do que quem só opera mais focado em Brasil, né? Que só tem os peers do Brasil para se comparar. Isso, exatamente. Bom, vamos seguir aqui, Samuel. Vocês falaram mais ou menos, né, sobre diferenças aí, semelhanças e dificuldades. Vocês têm um exemplo para dar de quando, algum momento que vocês acham que, ser um brasileiro operando global foi uma vantagem do que se vocês estivessem num grande centro, né? Tem alguma vez que vocês lembram assim? Isso aqui me fez entender. Por exemplo, pode ser a questão da inflação, né? Você falou, André, que gringo não sabe lidar com inflação, mas assim, literalmente não sabe? Eles não sabem o que é? Não sabem fazer uma conta com inflação? Aparentemente não estão sabendo. É real, assim? Não, o cara não é capaz? Acho que eu vou até pegar, sem querer cortar, o problema é que o DNA não tá lá. Existe uma ou duas gerações de traders lá fora que nunca viram o juros subir. Esse é o fato, né? Então é difícil você brigar com essa memória muscular que você tem de juro subiu, vou receber e assim que eu faço meu budget. Então não é nem que eles não entendem a conta por trás, mas é essa memória muscular de, você tá ganhando dinheiro faz desde 2008 praticamente, então 14 anos recebendo juros, para você mudar esse teu MO é bastante complicado. Recebendo né? juros é apostando na queda, né? Exato. Então, acho que essa é a maior dificuldade, entendeu? Mudar essa mentalidade que tem sido extremamente ganhadora por praticamente 15 anos, virar a chavinha não é tão simples assim e de novo, quem tá no mercado há menos de 15 anos nunca fez o trade contrário, entendeu? Não deve nem ter a tecla lá no Bloomberg deles de vender bond, entendeu? Assim, não deve nem funcionar direito. É complicado essa mudança de dinâmica para os players lá fora, em geral. Eu acho que eu diria, quando tem essas situações de mudança de paradigma, né, o brasileiro tem a mente mais aberta, porque já viu muita coisa diferente, né? O americano meio que só viu uma situação, então você está acostumado com buy the dip, né? Nossa versão equity de não ter a tecla aí que você falou, a versão de ações é buy the dip. Qualquer crisezinha que tinha, você tinha lá o Fed para te ajudar a tirar você daquela correção. E eu acho que, né, no começo do ano, né, o brasileiro, nesse ciclo especificamente, começou a aumentar juros muito antes dos Estados Unidos. Né? Então a gente viu, quando o juros chegou em 10% no Brasil, todo mundo falou, agora 10% se aplica para sempre, esquece, a inflação vai virar e tal. A gente viu que era difícil a inflação virar. Então nos Estados Unidos,
no começo do ano todo mundo achava que ia ter aumento de 25 bips, uma reunião sim, uma reunião não. Fala, isso aqui é Estados Unidos, pô, a gente vai devagar, calma aí, também a gente está meio perto do zero há muito tempo. Para você imaginar que a gente estaria aumentando 75 bips e de novo, acho que o brasileiro viu, quando você foi para 50 a primeira vez, caramba, ele vai se enfiar num corner, que nem o Banco Central no Brasil se enfiou no corner, que o mercado vai te forçar a ficar aumentando num ritmo mais forte até a inflação virar. Isso vai demorar pra caramba, não é só dar uma ou duas mais fortes, 50, 75, e aí você volta para 25. Então acho que o gringo estava com essa dificuldade de ver essa mudança, né? Eu acho que agora a gente viu, né, quando a gente vai falar de Inglaterra, né, o Thiago deve ser mais expert que eu, mas a Inglaterra foi a mesma coisa, né? No meio do mundo, onde está todo mundo questionando o fiscal, né, a Inglaterra achar que não, a gente vai fazer um plano meio Margaret Thatcher, que vai, né, fazer o crescimento voltar, mas que o cara não tem a noção do que está acontecendo, né, e para o brasileiro que está acostumado com esse conceito de dominância fiscal desde a época da Dilma, né, a Inglaterra realmente está vivendo isso talvez mais do que a gente viveu isso, né? Então a gente já está acostumado com esses conceitos que, para um americano se fala dominância fiscal, isso o cara não tem a menor ideia. Para um americano que estiver ouvindo a gente, o que é dominância fiscal? Não, eu queria só falar antes, essa mentalidade brasileira de emerging markets está sendo extremamente útil para você operar mercados desenvolvidos esse ano, entendeu? Essa mentalidade de você operar emerging markets de espere o inesperado e lide com todas as possibilidades por menor que seja a probabilidade que você dá aquele evento, tem sido bastante valioso, entendeu? Você perguntou qual seria uma vantagem ser um brasileiro lá fora agora. Acho que realmente começar a pensar, por que não vai subir 50? Por que não pode subir 75? É uma coisa que essa discussão começou muito tarde lá fora e, assim, não existia... Eles não têm esse repertório. Exato. Então, você analisar o mercado em geral hoje em dia com uma cabeça de emerging markets e considerar toda a distribuição de resultados por mais inesperado que você considere, entendeu? Mas mesmo assim você vai tomar você vai levar em consideração no seu processo de decisão, é uma coisa muito válida. Eu acho que é um diferencial que a gente tem com esse nosso background de EM operando lá fora e olhando mesmo os mercados desenvolvidos hoje em dia. A definição, meu economista vai ter melhor do que eu, tá? Mas dominância fiscal é algo na linha de se você gastar mais, acaba indo contra você. O mercado te penaliza tanto, a confiança do empresário cai, então o teu crescimento cai mais que você gasta, né? Então é meio que o contrário do normal. Ou né? seja, Não, é que geralmente, quando os bancos centrais baixam juros, isso em tese incentiva a economia, né? Ele impulsiona a economia. Gasta mais, também impulsiona a economia, que é o fiscal. Exatamente, o fiscal. Entendi. A dominância fiscal é quando não importa o que o Banco Central faça, não importa o quanto o Banco Central suba os juros, o que o governo faz. Como o fiscal está muito ruim, o governo está gastando demais, isso passa a ter uma dominância sobre qualquer outra coisa e aí o mercado só olha isso. Entendi. Posso usar outro exemplo também Lógico. aqui do macro esse ano? Teve algumas mudanças, né? Um grande tema do ano tem sido que os mercados envolvidos são os novos emergentes, né? E no começo do ano, o ien estava desvalorizando bastante e as pessoas, né, muita gente falava, mas o ien é um safe haven, né? Um lugar onde você se esconde num período difícil, né? Na época da crise da Lehman, todo mundo comprava pound e ien, né, onde você se escondia. Então, muita gente ficou treinada no mercado que na hora, né, de mercado difícil é lá que você compra. Eu tenho um pouco desse bias ainda. Me custou dinheiro esse ano. Exatamente. Então foi muito falando difícil de ter que virar a chavinha. Virar essa chavinha, né? Só que eu acho que para o brasileiro que já viu essas coisas mudando muito rápido, você fala, não, peraí, olha quem está gastando e está sendo responsável dessa vez são os mercados envolvidos, não os emergentes. Então, o mercado foi penalizando, acho que virou essa chavinha. Agora com a Inglaterra ficou, né, bem claro para todo mundo, mas o ien já está desvalorizando sem parar o ano inteiro. E o real, que mundo é esse que o S&P cai 20%, mas o real moeda que vai bem e o ien moeda que vai mal, né? Para quem começou na nossa geração, isso aí é tudo invertido, né? Então isso tem que ter a cabeça aberta nesse momento. Pois é, que mundo é esse? Eu vou aproveitar o que você falou e juntar com o que o Melzer falou de viés também, porque às vezes a gente tem o viés do novo normal, né? A gente acha que, como alguma coisa está diferente agora, o que veio de novo vai ser para sempre assim. E não necessariamente isso é verdade, né? A gente viu aí com a pandemia algumas coisas mudarem e muita gente achou que vai ser assim para sempre. Dessa vez é diferente. É a frase que mais custa dinheiro na carreira de um trader. Pronto. Mas eu queria saber de vocês o que vocês acham para o futuro, assim.
essa questão de aumentar juros, de a era do QE acabar, em outras palavras, né? O Banco Central, os bancos centrais não conseguirem mais sair ajudando todo mundo, os traders lá fora terem que começar a se preocupar em virar chavinhas que eles nunca viraram. Isso é um novo normal? Vai ser assim para sempre? Ou a gente está diante de uma coisa passageira e que assim que a inflação baixar no mundo, a gente vai começar a ver as coisas acontecerem de novo? Pode começar, Melzer. Eu realmente acredito que o que a gente está vendo agora é uma mudança do paradigma que a gente viu nos últimos 40 anos no mercado, né? Praticamente desde o início ali da década de 80. Sem querer me estender demais, né, Pode se estender, não tem problema. no cronograma ali, mas tudo que a gente viu desde que o Volcker realmente começou aquele choque de juros, passando por China, como mais entrando para a Organização Mundial do Comércio, queda do Muro de Berlim, etc., internet, todos esses benefícios que houve para baixar a inflação de uma forma generalizada, a gente não vai ver nada parecido, entendeu? Realmente, eu acredito que devido a todos esses eventos geopolíticos e esse fenômeno dessa inflação mais duradoura que a gente está vendo agora, vão prevenir que esse cenário benéfico que a gente viu nos últimos 40 anos continue daqui para frente. É um dos pilares da nossa tese de investimento nesse ponto, nesse momento, que é o processo de reinflação, né? Vamos dizer assim. A gente não vai ter como voltar a esse cenário de que juros sobem para depois cair mais do que para cair para um patamar mais baixo do que eles estavam antes. Pelo contrário, inflação é um fenômeno que a gente vai ter que lidar daqui para frente. O processo de desglobalização é outra coisa que a gente vai ter que lidar daqui para frente. Tem que estar na frente de qualquer processo sério de investimento, no nosso ver. E então, consequentemente, isso vai ser um problema para os países que criaram esse problema na parte fiscal, esse balance sheet monstruoso que a gente vê hoje em dia, né? Balance sheet dos Estados Unidos, por exemplo, do FED, saiu de 1 trilhão para 10 trilhões. Quando você tem que cuidar desse balance sheet, uma coisa é quando você está com juros de 1,5%. Se a gente for para 4,5%, esse delta de 3% são 300 bilhões de dólares, entendeu? Que vai ter que vem do taxpayer americano. Não, é quase metade do budget do Ministério da Defesa dos Estados Unidos, entendeu? Em algum momento isso vai ser uma questão, entendeu? Isso não é por enquanto, entendeu? Que os juros só começaram a subir agora, ainda tem um tempo, tem um intervalo para isso realmente começar a pegar no bolso do Fed, etc., para virar uma questão política, mas invariavelmente isso vai ser um problema que os mercados envolvidos vão ter que lidar, e podemos voltar, depois isso gera alguns trade dias bem interessantes, entendeu? Para um prazo um pouco mais longo, entendeu? Mas realmente, para fazer o fechamento, eu acho que houve uma mudança brutal do paradigma dos últimos 40 anos, que está aqui para ficar, e eu não vejo que faria esse cenário melhorar no curto ou médio prazo. Se pudesse resumir aqui, inflação deve continuar alta por mais tempo, sim, e por consequência os juros devem continuar altos lá fora por mais tempo também. Sim. Essa é a tese de vocês. Sim. Então, até assim, eu não entendo como que assim, o mercado, de novo, daí vem desse bias, né? O mercado sempre fica desesperado para tentar achar o pivô do Fed, né? O grande ponto hoje em dia é o pivô do Fed. Quando o pivô é a hora que ele vai desistir virada, de subir e virar a mão. A virada. Pô, até alguns meses atrás, a virada já estava no final de 2022, daí depois foi para o início de 2023, agora já está indo para metade final de 2023, e eu acho que não faz sentido, entendeu? As curvas vão ficar altas, em algum momento os bancos centrais vão ter que tirar o pé do acelerador, porque realmente esse custo de você ficar carregando essa dívida nesses níveis novos de juros vai ser extremamente alto. Pô, querendo ou não, o juro real dos Estados Unidos está 1,5%, entendeu? Eu acho que isso não é sustentável, dado o estoque de dívida, dado o perfil da dívida, etc. Eu acho que esses juros reais vão cair, mas não porque os juros nominais vão cair, mas sim porque os bancos centrais vão ter que aprender a viver com um cenário de inflação um pouco mais alto. Não me surpreenderia se
em alguns meses, o papo mudar de pivô do Fed para por que o Fed não começa a olhar para um... Por que tem que ser 2% a inflação? Entendeu? Pô, quem decidiu que é 2% a meta de inflação? Pô, foi porque o Banco Central da Nova Zelândia, em 1990, que criou o regime de meta de inflação, falou que tinha que ser ao redor de 2%, e, pô, mas por quê? Acho que vai começar a ter essa discussão aí. Por que não pode ser 3%, por exemplo? Então o juro nominal fica onde está, o juro real vai cair e... Mas, de novo, eu tenho bastante dificuldade em ver esse cenário, de novo, voltando para o cenário benigno de inflação em geral. E a gente já viu esse filme, né? De alguém aparecer e falar, mas um pouquinho de inflação, tudo bem, né? E aí, quando você fez 5 anos depois, não estava tudo bem. Exatamente. Quase que uma nova matriz econômica. Trair, coçar e mudar a meta de inflação, né? Só começar. Ô, Andrew, você lá na WHG, vocês têm essa cabeça mais ou menos igual de inflação alta por mais tempo e juros altos por mais tempo? Sim ou não? E se independente da resposta, qual que é o impacto disso para o mercado de ações? Como que você está enxergando? Eu acho que esse paradigma que a gente teve de 40 anos de juros caindo sem parar, né, de desinflação por causa de globalização, né, queda do Muro de Berlim, China entrando no OMC, né, teve um monte de tendência que foi só acentuando de tecnologia pra caramba, demografia. Eu acho que isso virou um pouco, né, especialmente na última década foi meio extremo, né, onde a gente estava vendo o setor privado, né, as famílias se desalavancando, o setor financeiro se desalavancando, e também o psicológico, né? Eu acho que muito do que a gente faz é psicológico, né? Então, nos últimos 10 anos, as famílias estavam sendo esse trauma da Lehman e do housing bubble e antes o tech bubble, né? Então, você viu 2 grandes crises. Então, para quem estava lá em Nova York, voltando para a tua primeira pergunta, né? Eu acho que você sentia, né, as pessoas bem, assim, conservadoras, né? Era, pô, que deixava o dinheiro em caixa mesmo, não queria comprar a bolsa, e por isso que a bolsa foi subindo, foi o bull market mais odiado da história, que a bolsa ia subindo, todo mundo procurando qual vai ser a próxima crise, todo ano estavam procurando a próxima crise, e o Fed conseguiu ter juros muito baixos no mundo sem inflação por uma década até o Covid, né? Ironicamente, no Covid é quando todo mundo aprendeu, né? Estou botando em aspas para quem está aí no Spotify, aprendeu que você podia fazer o que você quisesse de política monetária, fiscal, que não gerava inflação, e aí é normalmente aí que você gera inflação, né? Porque antes eles estavam ainda sendo cautelosos, né? O Banco Central tinha juros a zero, mas o fiscal lá era muito apertado. Perderam medo, mandaram uma bazuca, e aí sim, isso virou a chavinha psicológica, acho, das pessoas. Você começou a ver, pô, o cara, meu vizinho, que era mais agressivo que eu no Venture Capital, em Ethereum, ou sei lá o quê, começou a ganhar dinheiro pra caramba, eu também quero. O cara que tá aqui do meu lado, o salário dele tá aumentando, vou trocar de emprego. Então, você vê nos Estados Unidos todo mundo pedindo mais para trabalhar. E aí o preço de tudo começa a subir. Além disso, teve a guerra, né? Então commodities subindo, né? Todo esse lado geopolítico, e eu acho que ficou mais enraizado, né? Acho que finalmente os espíritos animais, né? Aquele conceito, né, de economia que estava difícil de, né, alertar de volta depois dessas crises, no Covid voltou, e eu acho que isso ajuda a inflação ficar um pouco mais né, duradoura dessa vez. Então sim, acho que aquele conceito antes, que era só juros caindo sem inflação por tanto tempo, reverteu. E tem essas tendências seculares. Dito isso, a economia está acelerando muito, né? Tem muita coisa. A gente olha frete, né, de navio, de caminhão, preço de semicondutor, tudo isso está colapsando, né? Então qualquer coisa, preço de carro usado, né? Então as coisas mais alta frequência estão virando muito rápido, e o patamar está muito alto, né? Está muito caro. Como é que você compra uma casa se o mortgage realmente vai ser 7%? Né? Pensa na Inglaterra, o que você está pagando de aluguel, uma vez que reset lá o mortgage, né? Isso reverte, né, na cadeia inteira e começa a ficar muito caro. Então acho que você está resolvendo um pouco desse lado de oferta de inflação, porque, né, a China estava fechada, Covid, muita gente não estava trabalhando, etc., na mesma hora que você está, né, chegando num ponto onde está destruindo demanda também, né? Para quem viajou nas férias aí viu quanto está caro viajar, ou quem está reformando a casa, ou quem está comprando um carro novo, chega num ponto e fala, cara, se subir mais 10% no próximo ano daqui, eu não vou comprar, eu vou viajar menos, vou comprar um carro mais barato. Então começa a afetar isso também. Então, eu acho que em algum momento a inflação vai dar uma acalmada, mas eu acho que sim, o Fed vai, estruturalmente, eu acho que a inflação continua um pouco mais alta do que estava no passado, porque estava muito baixo, e eu acho que o Fed tem que manter os juros no nível mais alto por mais tempo, até porque eu acho que a economia aguenta. Mas você
falou um cenário que você só faltou falar a palavra recessão. Você não falou. Exatamente, esse que é o Mas final. e aí, vai ter, não vai ter? Que tem a ver com a pergunta do Samuel aí sobre equities, né? Eu acho que esse é o... Outra coisa que eu acho que é interessante, né? Voltando pra gente estava falando, né? Acho que todo mundo, normalmente você tem esses playbooks em mente, né? E fala, pô, quando o S&P cai tanto assim, quando esses indicadores que são leading, que eu citei, estão virando, na época da Lehman, o que aconteceu foi isso, né? Você via frete de caminhão caindo, foi a primeira coisa que começou a cair. Depois você viu de navio, né? Semicondutor foi o primeiro setor também a começar a cair muito. Então, essas coisas são mais leading. A gente foi treinado para ver que isso gera uma recessão, mas que nem a gente foi treinado para comprar o ien e a libra esterlina numa recessão, né? O que está acontecendo agora é meio que o contrário, né? A poupança do americano está muito, muito alto, o mercado de trabalho está muito apertado, o salário está subindo muito, então a economia está muito mais resiliente, né? Eu acho que é muito fácil para o pessoal macro falar, não, o lucro da bolsa vai cair, sei lá o quê, e aí você vê que as empresas estão conseguindo repassar preço. O dia que eles não repassarem preço, o lucro vai cair, mas aí não vai ter inflação, então você tem que escolher, né? Qual que é o teu cenário negativo, né? Não dá para achar que vai cair lucro para caramba, a inflação vai continuar alta. Então, pô, mas eles não estão repassando preço, então, né? Eu acho que esse é o... Então, acho que, recessão também pode querer dizer coisas diferentes, né? Recessão pode ser uma coisa meio técnica, que, sim, o PIB encolhe, o mercado de trabalho, né, desemprego aumenta, mas a gente foi treinado na nossa geração que recessão quer dizer Lehman ou Tech Bubble, né, ou Covid. São as únicas recessões. Catástrofe. Catástrofe, exatamente. Então, para o mercado de ações, foi uma recessão normal, tipo que tinha nos anos 90, anos 80, de repente isso já está até precificado na bolsa pelas razões que eu falei, né? Porque a inflação provavelmente parou de subir, o Fed para de aumentar juros, os múltiplos começam a subir, que compensa o que o lucro está caindo. Esse é no mundo ideal. Na prática, né, sempre tem algum sofrimento e volatilidade aí para achar o low, mas conceitualmente eu acho que é um pouco isso, assim, depende de qual que é a recessão. Na nossa cabeça, eu acho que a economia aguenta muito mais que as pessoas imaginam, por isso mesmo que os juros vai acabar subindo muito mais que as pessoas imaginam também, né? Então, para a bolsa é meio bola dividida, assim, não é o ideal esse cenário, porque o múltiplo fica sendo comprimido que o juros está subindo. A gente pode entrar naquele Trade Ideas daqui a pouco, mas acho que isso é parte do negócio que é legal do nosso mundo, é de olhar para o mercado e falar, peraí, essas coisas estão meio diferentes, não deveria só seguir o playbook da última crise, onde que estão as oportunidades, e tem coisa que já caiu muito, que está, né, relativamente atraente, cresce, ou, né, gera muito caixa, mais resiliente, ou que está muito barato, tipo o Brasil, que a gente pode falar daqui a pouco, e tem outras coisas que, né, historicamente, onde você se esconde numa recessão, que na verdade estão caros, e num mundo onde você consegue ter um yield bom na renda fixa, de repente não vale a pena ter essas ações. Então acho que tem oportunidades, como sempre. Tentando resumir aqui também, assim como a gente fez com o Melzer, um fundo long bias, o gestor tem a capacidade de oscilar bastante o tamanho da carteira comprada. Quanto mais comprado você está, mais perto ali de 100%, às vezes até mais do que 100%, mais otimista com o mercado acionário, e quanto menos comprado, mais pessimista. E lá fora também tem um monte de instrumento diferente do que você quer estar comprado, o que você quer estar vendido, que também é tão importante quanto isso. Mas pegando um eixo aqui, que é o quanto você está comprado, depois a gente fala aí do que você está comprando, mas o quanto que vocês estão comprando atualmente? Está ali naquela média de 40% que vocês oscilaram nossa no média, ano, ou aumentou depois das quedas recentes? A gente pensa o nosso neutro como 60%, Esse ano a gente tem rodado mais perto de 40%, agora a gente está perto de 40%, só que a composição, a exposição bruta está bem alta. Você tem uma carteira comprada grande, mas uma carteira vendida grande também. Grande, exatamente. E aí a gente está vendido nessas empresas mais defensivas, que na verdade, se você estivesse achando que é uma recessão, é que nem uma versão de estar aplicado em juros, você teria comprado uma ação defensiva, que tem volatilidade baixa, e a gente acha que é exatamente isso que vai sofrer mais, que esses alocadores de longo prazo estão comprados muito nisso, que era o jeito dele gerar um yield, né, para ele num mundo que não tinha yield. Agora que você compra um bond da Microsoft dando 5% de yield, para que você vai comprar Coca-Cola, Pepsi com dividend yield de 2,5%, que não cresce, que trade a 20 e poucas vezes PI, sabe? Acho que esse tipo de coisa que está mudando. O defensivo não é um bom negócio mais. O negócio é bom, o valuation está errado. Está errado. Não é um bom negócio para quem quer comprar ação. Samuel, você tem mais alguma pergunta teórica aí para fazer? Ou a gente pode entrar nas trade ideas? Porque eles já meio que já estão entrando, né? Mas só para a gente resumir, então, a gente tem aí um cenário de mudança de paradigma, né? A era do juro baixo sem inflação, ou o dinheiro fácil, como estava acontecendo antes, acabou. E eu queria que vocês falassem, então, assim, vamos começar com o Thiago.
Thiago, nesse cenário novo, né, de novo paradigma que você falou, o que não funciona mais, né, para um gestor macro global como você, e o que vai começar a funcionar na sua opinião? Uhum. Acho que a primeira coisa, a estratégia, o que funcionou, né? Fora o juros caindo, né, nesses últimos anos, desde 2008. Um trade que funcionou tão bem quanto, ou talvez até mais, foi o trade de vender volatilidade, né? Acredito que esse é um trade que não vai funcionar daqui para frente em geral. Vender volatilidade e apostar que o mercado vai ficar mais contido. mais calmo. Exatamente. Buy the dip na versão de exatamente. Então, acho que esse é um trade que também formou gerações e gerações de traders, que eu acho que não vai funcionar mais de uma forma geral. Você vai ter que ser muito mais cuidadoso com os seus níveis de entrada, etc. Não é só fechar o olho e vender volatilidade. Só um parênteses, de uma maneira prática, o que é vender volatilidade? O conceito vamos é lançar opção. Sim, mas vamos pensar de uma forma mais direta possível. Existem alguns produtos chamados swap de volatilidade. Tá. A volatilidade é um ativo que você trada como qualquer outra coisa no mercado. Quando você está comprando, vendendo uma ação, você pode comprar ou vender a volatilidade implícita também. Apostando que vai subir. Que vai cair ou subir. E no final do termo desse contrato, você vai medir a volatilidade realizada, que é só uma fórmula, ali, fechamento contra fechamento, e vai comparar com essa volatilidade. Se você comprou essa volatilidade implícita e a volatilidade realizada foi mais alta, você ganha dinheiro, e no oposto você perde dinheiro. E é um trade que funcionou extremamente bem, você vender essa volatilidade implícita. E o instrumento é opção. E o instrumento, opção, sim. Tá. Estruturas de opções. Exato. Por exemplo, você pode usar... Existe uma infinidade de tipos de opções diferentes, né? Esse swap de volatilidade que eu falei é um tipo de instrumento. As vanilas são outro instrumento que você pode usar para expressar essa visão também. Existem opções exóticas, existem uma infinidade, mas sim, o jeito mais líquido, mais direto seria através de vanilas ou esses swaps de volatilidade. Então esse é um trade que eu acho que não vai funcionar mais de uma forma tão generalizada. O outro, de novo, é essa parte de receber juros, né, nos spikes. Eu acredito que o trade até mudou para tomar juros, né, quando existirem esses dips no mercado. Então, acho que esses dois são os principais, são as duas principais mudanças de dinâmica e mentalidade do mercado. Tá. Andrew, e no mercado de ações, como é que isso fica, assim? Você já passou mais ou menos... Ele já deu o início aqui. Já deu o início, né? Mas as defensivas devem performar pior no curto... Não sei se é no curto prazo ou no horizonte mais amplo. No médio prazo. Mas o que vai funcionar mais? O que você está apostando mais no... Não sei se aposta é uma boa palavra para falar com você. Então, acho que, né, para a pergunta que eu respondi para o Ponzoni, eu acho que o mercado de ações não está claro, né? Não é que... Eu acho que perdeu um pouco essa tendência, né? Acho que nesse mundo desinflacionário era o ideal para o mercado de ações, né? Você tinha lucros subindo e os múltiplos também subindo, né? Então, para ações era o mercado ideal. Acho que agora a gente não tem mais essa tendência tão clara, por isso que a gente acredita, né, na gestão ativa, né? Acho que o long bias é um pouco isso, é um bicho um pouco diferente, onde você fica ajustando sua exposição, e lá fora é bem fácil de fazer isso, olhar geograficamente, setorialmente, né? E empresas também específicas. Então, o que a gente acha é que... Mas também não é uma tendência só de queda, né? Parece, né, que é uma tendência só de queda. Esse mercado, claro, está caindo 20 e poucos % do mercado no ano, mas teve vários rallies aí grandes ao longo do ano e também sempre tem um rally em algum lugar, né? Tem alguma coisa que está indo bem, né? Você vê no petróleo esse ano, né? Bancos, né? Brasil, né? Se eu tivesse falado no começo do ano, o S&P vai cair 20 e poucos %, o Fed vai aumentar juros infinito... O que você acha que o Brasil vai fazer? Ninguém teria adivinhado, né, no primeiro dia de janeiro que teria acontecido tudo isso, mas eu acho que um pouco, né, então, como que a gente está posicionado hoje, né, mas isso muda, a gente acha que a gente está apostando em coisas que se beneficiam se não tiver recessão, né, no sentido, né, simplificando um pouco, mas, por exemplo, os bancos, né, tiveram resultados muito bons aí nos últimos dias, né, hoje foi Bank of America, sexta-feira JP Morgan, Citi e tal, os resultados são muito fortes. Olha, bancos europeus estão tendo revisão de lucro para cima esse ano, né, com tudo acontecendo na Europa, como é que os bancos na Europa estão sendo revisados para cima o lucro, e é porque os juros subindo e a economia estando ok, né, para eles está tudo bem, então é bem diferente da crise que a gente teve, né, lá em 2007, onde era focado nos bancos, né? Isso antes da economia sentir, os bancos já estavam, né, sofrendo, real estate, né, já começou a sofrer e tal, então aqui
tá bem diferente esse ciclo. Então a gente acha que algumas empresas que estão bem baratas, porque está todo mundo nesse playbook de recessão, na verdade conseguem, né, se segurar. Acho que o Brasil também, né? Historicamente, você tinha um espirro lá fora e o Brasil sofria muito, né? Agora está meio que, né, pensa se alguma coisa der ruim, né? O jeito que a gente pensa. Se tiver uma baleia boiando, que é aquele conceito, né, numa crise, você vai aumentando os juros até alguma coisa aparecer boiando. Aí o Fed vai chegar e falar, vou pausar aqui porque, sei lá, a Inglaterra vai quebrar, tô inventando, né? Então, vou ter que pausar porque tem um problema. O que vai subir e o que não vai subir, né? Então a gente conversa com consultores, será que é nessa hora que você, né, talvez já tenha um dólar fraco, mas, pô, será que eu quero comprar o ien nesse momento? Né? Acho que não, né? Então acho que tá tudo, né, diferente nesse ciclo, então a gente quer comprar as pontas fortes, né, no ciclo, na nossa cabeça, e shortear as coisas que a gente acha que estruturalmente vão sofrer, né? Eu acho que agora, né, a gente estava short em Europa, na verdade, e a gente trocou por essas ações defensivas, que a gente acha que isso que vai ser o foco agora, que é os juros ficar mais alto por mais tempo. Acho que isso o mercado vai entender. De maneira resumida, o que vocês têm hoje, estamos aqui no início de outubro, o que vocês têm na parte comprada? A gente está comprando em algumas coisas de tecnologia, mas poucas, né, especificamente. Acho que caiu demais ações, já. mas não são essas ações de múltiplo tão alto, são mais coisas, né, sei lá, uma Amazon da vida, que eu acho que, né, tem a ver com a economia também. E aí, né, eu falei bancos, né, um setor importante para a gente agora. Americanos e europeus, os dois. Europeus? E um pouco de mercados emergentes também, que eu acho que isso, né, Bancos e mercados emergentes? Não, bancos americanos e europeus e também ações de mercados emergentes. De que setores e de que países? Então, a gente... Porque emergente é 60%, 65%, é China, Taiwan, Sim, Coreia do Sul. Isso, exatamente. Os que não são emergentes de verdade. Exatamente. Então a gente tem trocado entre Brasil, agora, né, eu acho que a gente pode falar de eleição daqui a pouco, né, mas acho que talvez mercados emergentes amplamente dito, que tem sido um palavrão, né, acho que ficou tão barato meio que tudo, o combo, vocês compram que ETF? a gente tá comprado no ETF mesmo. Perfeito, agora. na sexta. Que acaba sendo Passou o grosso esse evento, China. né, do fim de semana da China também, acho que a China levou na boa, né, o jeito que a gente... O evento foi? O congresso lá da China, onde o Xi, né, pegou mais um mandato. Ele fez uma Surpreendendo palestra, grande surpresa. Uhum. E não teve grandes novidades lá, mas eu acho que o mercado estava super nervoso, né? E passado o evento, talvez que nem o Brasil, né? Passado o evento é sempre bom para os mercados, num momento onde... bem, vou fazer um parêntese longo aqui, tem nada a ver com a pergunta, né? Mas que é freestyle, que nem o Ponzoni falou. A gente tem visto o mundo meio que em 3 choques, né, grandes esse ano, que meio que se conversam, assim, né? Tem esse lado de inflação e Banco Central, tem o lado de China e tem a guerra, né? Eu acho que essas 3 coisas meio que a gente está chegando num ponto de inflexão. Então, por isso que eu tô querendo responder a tua pergunta tão, assim, com alta convicção, porque eu acho que a gente está num ponto bem tático, né? Você viu o mercado caiu muito semana passada, subiu muito, aí caiu muito de novo, aí sobe muito, então... a gente está, né, acho que readequando um pouco o portfólio. Acho que na queda na semana passada a gente cobriu esses shorts de Europa, e aí mexeu para defensivo, onde a gente está com mais convicção, e no lado long a gente também mexeu um pouco a carteira, achando talvez, né, ficar mais diversificado, e emergente pode ser um lugar bom para se esconder. Se realmente o Fed, né, dá 75 e mais 75 e depois para por um tempo, acho que o mercado está migrando um pouco para isso. Se a guerra talvez está, né, dando uma acalmada, e se a China passou o Congresso e não tem grandes novidades negativas, o governo vai tentar segurar a onda por enquanto, acho que pode ser um ambiente bom para emergente. Dá para dizer que o fundo de vocês ele é mais tático e com uma importância da leitura macro bem mais alta do que aquele fundo de ações tradicional, que olha só o micro das empresas? A gente gosta de olhar as duas coisas, né? Então, nosso time de análise está olhando as empresas, os setores, né? Nas conferências, né? A gente olha bem no detalhe o micro também, mas acho que esse ano tem sido um ano bem macro, né? Então, a gente tem as ações que a gente tipo tecnologia. Você fala, com o nosso sócio lá de tecnologia, ele vai ter as ações que ele adora de software, as ações que ele adora de internet e tal. E a gente tem um fundo long only que é mais comprado nessas teses, buy and hold, né? Que é mais nicho. A gente tem o nosso fundo long bias, que é um pouco mais tático, que é especialmente nesse mundo que a gente está vivendo, onde a gente ajusta a carteira, fala, não acho que é agora que é a hora de estar comprado nessas ações de software, por mais que essas empresas são fantásticas, o ambiente, o contexto todo não é o ideal, sabe? Então, assim, que a gente junta o macro e o micro. O Andrew falou 2 palavras aqui, que eu acho que dão ganchos bons pro Melzer, que ele falou de baleia boiando, e falou vamos supor que, por exemplo, a Inglaterra quebra. Eram 2 perguntas que eu queria te fazer. Você que morou e trabalhou na Inglaterra, e aí, Andrew, depois pode complementar também, mas o que seria uma
possível baleia boiando aí, né? Não. Algum evento grande. Acho que, na sua opinião, é a Inglaterra. Não. Não, mas eu acho Não, que não, a gente porque não... demorou- Não, claramente a gente não viu ainda essa A baleia. segunda né? pergunta é Assim, se não- o quão grave é o que tá acontecendo na Inglaterra. Mas, por favor. Assim, é uma belíssima pergunta, porque ainda a gente não sabe qual é o candidato, né, a ser essa baleia, né? Por exemplo, lá em 2011, Em 2000 foi não, não sei se é indo 11, pra foi a 2000. Grécia, por exemplo. Sim, né? mas foi 11 mesmo ou em 13? 2008, 11. você já ouvia falar do subprime desde 2007, todo mundo já sabia que era um problema, né? Mas até realmente ir quebrar Lehman, houve todo um drama ao redor, né? Um processo que demora meses para se consolidar, mas você já sabia qual era a baleia, né? Agora existem alguns candidatos, como você está mesmo mencionando, essa parte dos fundos de pensão do UK é um problema bastante grande, né? O que aconteceu com os fundos de pensão? É interessante, né? Porque os bancos estão numa posição muito boa agora, devido a todas aquelas regras novas que foram colocadas desde 2008, né? Volcker Rule, etc., aumento de capital necessário, etc. Então, os bancos estão nadando de braçada agora nesse ambiente. Então, a chance do problema vir do setor bancário, né? Ou só dos bancos, que geralmente acontece nesse tipo de crise, é baixíssima no meu ponto de vista. Então, para acontecer um problema grande, tem que vir de algum player que seja não tão regulamentado, vamos dizer assim. E Então, os fundos de pensão, e os fundos de pensão são do um Reino candidato Unido ideal. nessa categoria. Não só do Reino Unido, mas do Reino Unido principalmente, entendeu? Não tanto no US, que eles têm algumas regulamentações diferentes, mas os fundos de pensão do UK, do Reino Unido, estão numa posição bastante precária, porque eles... Estavam com muito risco na carteira. Muito risco, muita alavancagem. Existia aquela mentalidade de, para você ganhar 2 ou 3 base points a mais, você ia num produto menos líquido, entendeu? mais Só para arriscado. mais arriscado. E agora a gente está vendo todo esse problema de chamada de colateral, de imagem, que faz com que os fundos tenham que vender ativos para conseguir botar esse colateral contra os bancos, né? Que é um problema que os Estados Unidos já passou em 1994, quando teve aquele problema com aquele Orange County lá na Califórnia, né? Foi um problema bastante famoso e grave na época, que teve um fundo de pensão que quebrou justamente pelos mesmos problemas. Estava 3, 4 vezes alavancado em juros começou a subir nesse mesmo cenário. Foi um grande ciclo de alta de juros também do Fed na época. Não havia nenhum tipo de oversight, né? Monitoramento. De regulação. monitoramento das agências regulatórias em cima disso, então não existia controle. Quando foi ver, o problema era muito maior do que esperado, o fundo quebrou, e desde então os Estados Unidos têm mais regulamentações que na Europa, onde não existia um caso parecido, né? Pelo menos tão recentemente. Então, Algum fundo de pensão grande do Reino Unido corre o risco sério de quebrar? eu acho que assim, a nossa capacidade de ter alguma informação valiosa, assim, matemática dentro disso é praticamente zero, mas dado o pânico com que o BOE tem intervindo no mercado de gilts, né, dos bonds do Reino Unido, mostra que, e eles sabem exatamente a situação desses fundos de pensão, eles têm sido bastante ativos, né? Eles tinham que fazer QT, eles tinham que estar vendendo bonds, e agora eles estão comprando bonds, entendeu? Para você ter uma mudança radical nesse sentido tão rápida e com tamanho tão significativo quanto eles estão fazendo, me deixa bastante desconfortável, né? Então, assim, só lendo a reação de quem tem a informação certa, né, do tamanho do problema, me deixa bastante preocupado. E não parece que a gente está perto do fim. Parece um entendeu? indício de que eles já estão tentando salvar esses fundos, então. Sem dúvida nenhuma. Eu acho que nem disso, tá escancarado, Tá né? escancarado. Não, quando você vê o preço tem bonds do Reino Unido vinculados à inflação, que o preço caiu acho que 65% ou 70%, né, só ano. nesse ano, né? Caramba. É muita coisa para o mercado de renda fixa, né? Não Em tem tese, nada, não tem renda nada de fixa. fixa. Renda 60% fixa. parece cripto, né? Não, exato. E a renda fixa soberana, né? Soberana, não é o título de não uma é empresa. exatamente. É um shitcoin lá, né? É um shitcoin. Nossa, isso vai dar um corte incrível. Cara. Libra é a nova shitcoin de gestor. Mentira, não vamos fazer isso com você. Mas, Melzes, a gente não chegou nas suas trade ideas ainda, né? Que você falou dessas mudanças de paradigma e
O Andrew já abriu a carteira, já falou o que ele tem ali, o que ele tá postando, e você, o que você tá olhando? Imagino que depois dessa vai estar short em Libra, mas Não, enfim, não, vou pelo deixar você contrário, responder. não. A gente tem até a gente tem visões de médio prazo, talvez até de mais longo prazo, mas a gente tem uma filosofia de mexer bastante nas posições, tentar operar esses extremos, que eu acho que é uma coisa bastante valiosa nesses momentos de volatilidade maior. De novo, a gente não viu a baleia ainda. Acho que a única coisa que a gente consegue realmente concordar é que a gente não viu a baleia, da onde vai vir a baleia é a discussão. Nesse cenário que eu não sei exatamente onde apostar, eu só sei que equities assim, não teria como performar bem de forma geral dentro desse cenário. Então, nossa posição principal é vendida no S&P nesse momento. Porque S&P, olhando só por outras métricas, já me parece caro, entendeu? Me desculpa, falando uma visão mais macro, menos micro, entendeu? Quando você olha comparado com o juro real, etc. Assim, ele já parece caro por si só. Já ou ainda parece caro? Ainda parece caro. Não, foi nosso carro principal até esse ano. Mais de 50% do nosso resultado vem da posição vendida em índice de ações, né? A gente não faz nada micro. A gente não faz long short, a gente não opera crédito micro, não faz single names, mas a gente opera equity via ativos, e nossa posição comprada em volatilidade nesses índices e vendida nos índices por si só foi o nosso carro-chefe de rendimentos. A gente continua com essa posição, apesar de achar até que pode ter um rally significativo aí no prazo curtíssimo, entendeu? A posição técnica, querendo ou não, está um pouco pesada de pessoas que estão vendidas no mercado, mas a gente acredita que o S&P deveria sofrer bem até o final do ano, e é a nossa posição principal. O que faria o S&P performar melhor? Seria eu não vou chamar de pivô, mas seria o Banco Central já começar a ir naquela direção reduzir os aumentos. Exato, de começar a falar dar um exemplo de novo por que o método de inflação tem que ser 2? Por que a gente não pode viver com uma inflação um pouco maior por mais tempo? Que é o que eles falaram quando a inflação estava mais baixa. Lembra? Eles já falavam, a gente não tem problema nenhum de deixar a inflação overshoot, né, da meta. Olhar médias mais longas, né? Exato. E agora eles estão panicando, porque eles têm que panicar, porque eles têm que fazer com que a inflação caia de uma forma rápida. De novo, por causa daquele problema de estoque de dívida de dominância fiscal. Porque se a inflação não cai, os juros, daí você vai ter que subir mais e mais os juros depois, você acaba entrando numa bola de neve que é extremamente preocupante. Então, por isso que eles estão tendo esse ciclo de subida de juros mais rápido desde a década de 90. Eu não acredito que esteja espelhado nos preços dos índices de ações nesse momento, por isso que a gente gosta da posição vendida e comprada em volatilidade. E se eu estiver errado e realmente eles começarem começar a indicar que juros real deveriam cair, eles vão estar mais confortáveis, a gente tem uma posição, para reger a nossa posição, a gente tem uma posição comprada em ouro, por exemplo, e algumas moedas de emerging markets. Até no início falei que a gente não tinha nada de Brasil, a gente até tem um pouco, a gente está até comprado agora no real, que seria uma outra posição que deveria performar extremamente bem nesse cenário, e se a inflação continuar subindo, etc., não deveria sofrer tanto. A gente está até razoavelmente otimista com o real nesse momento. Então, nossa carteira, o grosso a posição core é vendida em índices de ações, S&P agora nesse momento, e o nosso hedge Emerging Markets, ouro Emerging Markets e real. Tá. Mas moedas, essas coisas, não tem nesse momento. É que Emerging Markets é mais moedas, exato, mais moedas. Tá. O que? Brasil é uma delas? Brasil é uma delas. Moedas de países exportadores de commodities, por acaso? Exatamente, focado em commodities. Que é Austrália, Canadá, Brasil... Você citou todos os nomes bons aí. A gente tende a Ele focar... não vai abrir. Não. Porque são mercados bem bastante, líquidos, A pessoa física não vai conseguir mexer no preço do dólar canadense. Não, nem por isso, porque, de novo... Pode tentar. Eu tô só focando no core, entendeu? Nos Perfeito, outros a gente tenta mexer mais... Mas o Andrew pode, né? Acho que ele também não, cara. É um mercado bem líquido. Ô, Andrew, só pra... Você não tem posição no S&P, né? Não sei se eu que não anotei aqui. Como tá a tua cabeça pra S&P? Você tá na outra ponta. É um long bias, vai tá saindo negócio aqui, será? É que você tá comprado nos papéis específicos. específicos. A gente é um long bias, nos papéis, exatamente. Não é no índice necessariamente, mas a gente também opera índice. Então acho que no mas uma fundo, parte a do gente teu opera... hedge é índice, por acaso?
No S&P, não. A gente agora está em ETFs específicos, né? Não no índice Setoriais. como um todo. Setorial foi esses ETFs aí mais de low vol, assim. Tem um pouco, né, de similaridades aí com o índice. Mas, André, você citou algumas coisas aí, mas eu senti falta de alguns alguns cavalinhos que você está postando, né? Você citou aí bancos de uma maneira geral, citou empresas de tecnologia, mas eu queria que você explicasse alguma tese mais micro que você está mais empolgado agora, que está dando uma ênfase maior aí no fundo. E nomes que possa falar também. Claro. Esses grandes bancos podem falar algum nome? Das Não, empresas de tecnologia? pode. Não, Credit Suisse, mentira. Esse não, né? Então, falando das baleias, né? Esse era um dos candidatos também, mas... Não, a gente estava falando dos bancos, a gente estava com... acho que, sei lá, Bank of America, JP Morgan, Citi, os três, acho que estão super baratos. Os resultados foram bons. Hoje o Bank of America teve resultado que ele falou que, né, o consumidor está bem resiliente, né? Você olha os FICO scores, né? Que é a nota de crédito para os consumidores. Serasa, um Serasa lá, ainda continua super alto para quem está tomando todo tipo de dívida. Esse foi o primeiro sinal lá no subprime, que você estava dando dívida para os caras que não tinham condição de pagar. Uhum. Hoje em dia os bancos estão sendo super cautelosos com isso, né? Sempre você está lutando a última guerra, né? Uhum. Então, acho que dessa vez não deve vir daí a grande surpresa, então por isso que está demorando mais. Isso é um exemplo. Eu falei de Amazon aqui, é uma empresa que seu AWS é basicamente mais que 100% do valor da empresa hoje em dia. Você está levando e-commerce de graça, você está levando logística de graça, né? A maior cara de e-commerce logística, e é um dos maiores também caras de marketing, advertisement na Amazon, né? Acho que é do tamanho do YouTube, um negócio assim no último resultado. Então esses né, negócios aí deles estão crescendo violentamente. Você pensa, o preço da ação está no mesmo preço que estava no pré-Covid, né? O AWS meio que dobrou de tamanho desde então. E o e-commerce, né, foi um dos maiores beneficiados, né? Cresceu pra caramba também, não sei de cabeça quanto cresceu, e está no mesmo valor. Então você olha, né, a gente gosta de olhar free cash flow, né? Já está no free cash flow yield de, 4%, crescendo, sendo que a AWS eu acho que é um dos melhores businesses do mundo, assim, né? Deveria estar num múltiplo bem alto se fosse separado. Então é um exemplo. A gente tem algumas empresas meio de industrial nos Estados Unidos e na Europa também que a gente acha que estão baratas também, que, né, as pessoas estão, né, o múltiplo super baixo versus histórico, esse tipo de coisa. E aí no resto a gente tem, né, alguns índices, ETFs, etc. China, vocês têm alguma coisa mais específica? Alguma empresa chinesa? Não, então China a gente tipo o Alibaba da vida. Né, a gente tem um fundo de China também na casa, então a geografia isso é legal que a explicar, gente porque eu acho que ele é meio muito, único no mercado, né? É meio único no mercado, e aí tem um pouco dessas ideias também tem no long bias também. A gente acha que China, na parte de ações, né, o fundo ele é diferente, único no mercado, porque ele opera todos os ativos, né, ações com foco em ações locais na China. Como chama o fundo? WHG China Macro. E ele né, começou um ano atrás, um pouco mais que um ano atrás, logo antes do Evergrande. A primeira semana do fundo foi a semana do Evergrande. Ainda assim, a gente está com uma cota positiva desde que começou, versus outros fundos, eu acho, no mercado estão caindo, 20%, 30%. E muito é porque a gente tem essa abordagem, né, mais balanceada de ações, renda fixa e moeda, com uma gestão ativa nessas três caixinhas, né? E também o tamanho que a gente quer ter em cada caixinha. Então, o que a gente faz no long bias é aumentar o risco de ações ou diminuir o risco de ações, a gente também faz isso nesse fundo. Moeda, a gente pode comprar, né, a moeda chinesa contra o dólar ou contra outras moedas. Então, a moeda chinesa, na verdade, está indo melhor do que essas outras moedas de mercado desenvolvido esse ano. Por mais que a gente fique lendo a moeda chinesa indo mal, está muito melhor que o euro, que o pound, que o ien, etc. Então, a gente faz uma gestão ativa disso. E também na parte de juros, a gente estava falando, né, de estar aplicado no juros chinês, a gente acha que é um país diferente do mercado desenvolvido, porque quando a gente começou o fundo, era o único país grande, vamos dizer assim, que tinha um juro real positivo, né? Então a gente falava, a ideia desse 60-40 no mundo, que é a alocação histórica, né, do americano, europeu, etc., é que quando você tem uma recessão, você corta juros, né? Então, historicamente, você perde dinheiro em ações, você ganha dinheiro na Treasury. O problema do último ano é que a Treasury estava no nível mais caro da história, com o juro real no nível mais negativo da história, com o S&P no PI mais alto da história. Então você fala, putz, se a próxima recessão for uma inflação, vai ser ruim para equities e renda fixa, né? E a China é meio que uma exceção, onde eles tinham espaço para cortar juros, enquanto o resto do mundo está aumentando juros. Então a gente ganhou dinheiro na renda fixa, em moedas, e perdeu menos em ações, por causa dessa gestão ativa e porque as ações locais da China
tem ido muito melhor do que essas Alibabas que você perguntou, né? Então a gente não gosta muito de Alibaba, Tencent, as outras JD, essas ações, né, sei lá, internacionais, vamos chamar assim, que são listadas em Nova York, né, ou Hong Kong, porque o governo vê elas como parte do problema, né? Essas companhias ficaram gigantes, tem muito dado do consumidor, né? Eles acham que a Alibaba, Quant Financial... Problema do ponto de vista do governo, né? Não que seja problema real. O governo vê isso como um problema. Tem coisas que são problema real, né? Por exemplo, a Alibaba, Quant Financial começou a ficar dominante e era toda essa dívida meio off-balance sheet, lembrava muito o que aconteceu no subprime, versão piorada, né? Então, se olhava os bancos, tá todo mundo bem, né? Pô, o regulador tá certinho, só que aí o cara tá tomando uma dívida para o consumidor no Ant Financial diretamente, que é o aplicativo, né, que, sei lá, 1 bilhão de pessoas usavam e queriam fazer um IPO, pô, ia ser uma empresa fantástica, mas você fala, pô, mas daqui a 5, 10 anos aqui pode dar um problema sistêmico aqui que é sério, sei lá, Tencent, né, aí depende do que o governo define como problema, mas acho que é um problema que, né, criança, adolescente fica jogando videogame 24 horas por dia, né, faz mal para a saúde, o cara não estuda, etc. Então, será que é isso que a gente quer incentivar? Então, o cara vai, né, e né, dá uma tungada nisso, né? E tem vários outros setores que eles deram tungada, mas... Educação, né, Meituan, que também é o cara meio happy da vida lá chinês, que também não tem benefícios sociais para os trabalhadores, etc. E o que eles veem como a solução para a China, eles pensam assim, ó, eu cresci muito tempo focado na quantidade, né, que era criar essas cidades fantasmas, infraestrutura, o PIB, né, crescer, que era muito bom para o Brasil, só um parêntese, né, e agora eles estão focados em qualidade, né, então essa palestra do Xi ontem de novo reforçou isso, eu quero focar em qualidade de crescimento, não é tanto número, então implícito no que ele falou ontem, a gente acha que crescer uns 3,5%, 4% por ano na próxima década para eles está ok, só que eles querem muito mais qualidade, então eles querem ser líder em bateria para carro elétrico, carro autônomo, semicondutor, energia renovável, então é isso que eles acham que são as tecnologias do futuro, e essas empresas são listadas em Xangai e Shenzhen, então é lá que a gente tem nossa exposição em ações, é lá que a gente acha que é o estrutural, não quer dizer que não tem oportunidade de trading, né? Então de vez em quando as empresas de internet listadas em Nova York, talvez agora até, não estão muito, muito barata, para um trade pode fazer sentido, mas acho que o estrutural do fundo, onde a gente acha que essa tendência, não é aí. E também desenvolveram esse mercado local, onde você consegue comprar via swap vários índices lá na China, e a gente modelou quais que tem esses temas que a gente gosta mais, e você recebe um carrego bem razoável, porque os bancos alugam essas ações para os fundos quant que querem shortear a ação local chinesa, que é o segundo mercado mais líquido de ações do mundo, é o mercado local na China de ações. O A-Shares. A-Shares, exatamente. Então, no long bias, uma resposta longa, no long bias a gente também tem alguns desses swaps, que você recebe um carrego bom. Se você olhar o A-Shares, né, os índices CSI, que é tipo MSCI chinês, o CSI 500, o CSI 1000, que é Mid Cap e Small Cap, se você olhar desde o começo de 20, atualizei hoje, está dando um rendimento igual ao do S&P, está subindo 10% do começo de 20 até hoje. Então aqui a gente olha muito Alibaba, essas coisas que estão indo mal, mas é meio que o governo de propósito falando, olha gente, isso aqui é o futuro, e o mercado, né, seguindo a alocação, falando, pô, eu quero ter empresa que é líder de energia renovável no mundo, que é listada em Xangai. Não quero ter Alibaba, que, putz, tem um monte de problema estrutural e tem na tendência errada do que o governo vê como prioridade para o futuro. Então um pouco isso está acontecendo na China. Ou seja, o governo tem aquela ideia de o bem comum, né? E para ele não é a Tencent fazendo jogos que vai trazer o bem comum. Eu queria voltar num ponto que a gente tocou lá atrás. Que, vocês falaram muito sobre economia internacional, mas eu fiquei com a sensação de que a gente está falando dos Estados Unidos. Né? E eu queria saber a visão de vocês para o resto do mundo. Eu diria até, se possível, comparar com o Brasil já, né? Porque a gente ouviu aqui nas últimas semanas do Market Makers muita gente falando assim, cara, tá todo mundo prestando atenção na eleição brasileira, mas tem coisa muito pior vindo lá de fora, né? Como o Salomão costuma falar, é como se a gente estivesse aqui lutando a nossa guerra dos tronos e os White Walkers chegando ali para matar todo mundo. Como é que vocês veem a comparação? Primeiro, o que está acontecendo na Europa, né? Nos Estados Unidos já explicaram amplamente, na China a gente também já passou aí mais ou menos por algumas coisas, mas como é que está a economia global para vocês e se são White Walkers chegando mesmo, isso pode afetar o Brasil? Independente dos preços do Brasil. Dos preços do Brasil, né? Começando pela Europa, né? A Europa vai ter que se reinventar de alguma forma, né? Porque aquele modelo de você importar 20 bi de energia da Rússia e transformar em 2 tri de PIB que a Alemanha tinha não funciona mais, né? Então, todo esse modelo da Europa baseado em energia barata
não vai mais acontecer. Então, assim, eu tenho bastante problema de enxergar como que a Europa consegue ter voltar a ser, né, um player decisivo no mundo, né, em geral, sem essa matriz energética barata que eles tinham. Obviamente ainda tem várias partes que eles são extremamente competentes, parte de design, etc., né, assim, coisas que você não depende dessa parte de commodities, mas isso é uma parte pequena da economia, né. Então, por enquanto, eles se salvaram eles foram bastante proativos em importar energia, né, nesse período de blackout, né, mais do que eles deveriam, não mais do que deveriam, mais do que o normal, né, então esse inverno para mim não vai ser tão cataclísmico quanto o mercado acha, entendeu? Mas o problema é como vai ser o inverno do ano que vem, por exemplo, entendeu? De 2023 para 2024. Aí, assim, não sei, existe um grande ponto de interrogação na frente da Europa para mim, e Europa, de novo, assim, vender quando tiver algum rally, entendeu? Tipo, o euro ou próprios índices de ação deveriam continuar. Subiu, monta a posição vendida. Exatamente, assim, eu acho que não tem como a Europa... Porque você caiu, comprou, subiu e vendeu. Exato, e quando você olha a mesma performance do euro, etc., assim, não é que o euro performou tão pior que as outras moedas, entendeu? Ele só tá andando mais ou menos em linha com o resto. Então você ainda nem colocou essa mudança qualitativa do euro em si quando você olha contra as outras moedas, né? Então é bastante complicado. É uma outra posição que a gente gosta, por exemplo, que é vendido em euro contra o franco suíço, entendeu? Até por essa parte de risk-off, né? Do mercado piorando, deveria ser uma outra posição que performa melhor, que é um dos nossos casos base também, né? Não que a Suíça esteja tão melhor que os outros também. Mas ele já tá até pegando funding de dólar, né, com o Fed, como eles já anunciaram, mas ainda é bem melhor que a Europa no nosso ponto de vista. Então, Europa é isso, bem, bem rápido. Depois A Alemanha, assim, de maneira muito sucinta, a Alemanha, que talvez o mais prejudicado por conta do que está acontecendo na Ucrânia, na Rússia. Tem alguma coisa para ganhar dinheiro lá ou não? É isso que você ganha quando você ouve uma menina de 15 anos para cuidar da tua matriz energética. Coitada, né? da Greta. Exato. Não, acho que não. De novo, assim, acho que para mim a taxa de investimento na Europa é qualquer melhora significativa de Europa contra o resto, você tem que montar a posição pessimista. Porque é passageiro. Enquanto você não vê uma mudança significativa desses pilares, por exemplo, já existem alguns sinais bons, né? Várias usinas nucleares que estavam para ser decomissionadas já vão ficar mais do que estava previsto antes, por exemplo, né? Isso é excelente notícia. Já é um primeiro sinal bom. O ECB parece que está sendo, assim, surpresa, né? Está sendo mais proativo em realmente trazer o juro real para um nível mais aceitável, vai trazer mais investimento, etc. Então isso também você tem alguns dos green shoots, entendeu, na Europa, mas está longe de estar solucionando o problema. Então, enquanto não vê nada mais significativo nessa direção, que existem alguns pontos positivos, a Europa vai continuar performando pior que o resto, baseado na Alemanha principalmente, né? Andrew, quer acrescentar alguma coisa? Acho que é parecido, assim, né? Essa parceria que a Europa teve com a Rússia é meio que análoga à parceria que os Estados Unidos teve com a China, né? Era um casamento, assim, meio esquisito ideologicamente, mas que os dois lados se beneficiavam, e que nem a gente viu com o trade war, né? As coisas, né, se desfazendo. Agora a gente está vendo a mesma coisa acontecendo lá com a Rússia e a Europa. Então é meio que essa tendência de desglobalização que é inflacionário, né? A Europa vai ter que substituir essa energia barata com outra coisa que é mais cara, que nos Estados Unidos vai ter que substituir manufacturing barato com alguma coisa mais cara, ou nos Estados Unidos, ou no México, ou em algum lugar, outros lugares da Ásia. Então isso tudo que a gente está readequando e vai ter impactos negativos, né? Com certeza. E na Europa tem um lado mais perverso, né? Que a energia não é só produção, né? Tem um lado de subsistência ali muito forte, que o inverno ali precisa queimar gás, né? Aquecimento das casas. Para as pessoas não morrerem com Mas a sua pergunta original era sobre o Brasil, né? Isso. Relativo a isso, que a gente tem falado muito sobre isso, né? Aqui no Brasil, né, você olha o pacote que o Lula, em teoria, vai gastar, sei lá, 1,5%, 2% do PIB a mais, né, que pra gente que está falando sobre fiscal é uma coisa, né, muito ruim. Mas esse número é público?
Não, a nossa estimativa. Ah, tá. Acho que é isso que o mercado De estima. repente você teve uma reunião com o Lula. Não, uma coisa assim, essa é a estimativa. Você olha o pacote da Inglaterra, tipo 5% do PIB só de energia, né? Você me lembrou por causa do que você está falando, né? O povo... A Inglaterra já gastou muito mais durante o Covid do que o Brasil gastou. E aí você vem esse negócio de energia e fala, não, tudo bem, do mesmo jeito que a gente imprimiu dinheiro pra caramba, deu cheque pra todo mundo, faz isso de novo com energia, funcionou, o mercado não tava nem aí. Mas o ponto é que, né, os números que a gente tá falando são tão grandes, né? Então acho que o brasileiro... Quando eu voltei para o Brasil, né, 10 anos atrás, fui trabalhar na Verde, o Luiz Stuberger, né, falava muito do fiscal antes de todo mundo, falava, pô, cara chato falando de fiscal, deixa a gente crescer, aqui a gente tem commodity, a gente, né, é o centro do mundo agora e tal. Aí a gente foi ver que fiscal virou o grande tema que o brasileiro só fala disso há 10 anos, né, mas o mundo mudou muito nesses 10 anos, né, lá fora os países estão perdendo a linha no fiscal, enquanto a gente, até parece só do fato de a gente estar preocupado com o fiscal, já é muito melhor que qualquer outro lugar, né, então... eu acho que você conversa com um gringo, né, o gringo olha para o Brasil e fala, pô, vai ter golpe, né, esse tipo de coisa que é a pergunta do gringo. O fiscal ele fala, não, mas tudo bem, o pobre está precisando, gasolina subiu, comida, então todo lugar está fazendo isso, tudo bem você fazer um pouco também. Então acho que é muito mais passar esse evento, talvez era essa analogia, não sei, eu perdi aí, que eu não assisti Game of Thrones, não sei exatamente o que está falando. Não, e o Brasil tem Deve ser o navegado único cara. bem essa parte geopolítica também, né, assim, pô, olha... Que dá um episódio inteiro só pra falar disso, né? Não, exato, mas, por exemplo... Mas basicamente você tá reformando a piscina e tá pegando fogo na cozinha. Você viu a semana China falando, pô, vou parar de importar milho dos Estados Unidos e vou começar a comprar do Brasil, entendeu? Essa parte do Brasil tá fazendo bem também dessa neutralidade contra a Rússia, toda a parte de fertilizantes, assim, vai ser um dos menos afetados, né? Então o Brasil tem sinais bons em geral, assim, por isso que a gente tem uma posição otimista. A parte de eleição, olhando só de fora, sem ser no detalhe, também parece ser um daqueles casos que você ou ganha pouco ou ganha bastante, entendeu? Não existe, mas depois desse primeiro turno, com essa Câmara, Senado que foi eleito, assim, a chance de... Mesmo se o Lula ganhar com alguma ideia fiscalmente responsável, ele não vai conseguir ir tão longe. Exato. Eu acho que a analogia é o contrário dessa que você está falando, né? Tipo, a gente está fazendo coisa ruim, mas se a gente vai fazer coisa tão ruim quanto os outros, então de repente a gente vai até estar ok nesse cenário. E com Lula, assim, de novo, não estou expressando a posição, só o que é fato é que o gringo tem uma memória muscular bastante grande de ter ganhado dinheiro com o Lula, né? Assim, eles se sentem tranquilos em investir no Brasil. O gringo tem menos temor do Lula do que da continuidade do Bolsonaro. Exato. Ao contrário da média do mercado financeiro isso local. Eu tô falando que os meus contatos lá que a gente tá falando, essa é a visão deles, entendeu? Caramba, isso vai dar um corte muito legal. Mas é verdade, né? A média do mercado financeiro local acha que com o Bolsonaro... Acha que com o Bolsonaro vai ser feito menos besteira do que com o Lula, eventualmente. Pelo menos achava o primeiro turno, né? Porque o Congresso agora, em tese, vai ser bem já vou deixar claro, né? Não tô colocando... Não é recomendação de voto. Na minha recomendação de voto, entendeu? Mas querendo ou não, dado os players que eu falo lá fora, que eu conheço, assim, realmente eles têm essa memória muscular de ter ganhado muito dinheiro com o Lula, eles se sentem um pouco mais confortáveis nesse sentido. Tem uma outra questão aí que muito se compara também quando se fala de Brasil e lá fora, eu acho que daí o Andrew vai saber explicar bem, que é o lado da China, né? Você já falou um pouco de China aí politicamente, mas lá tem uma questão da Covid-0, que o governo estava insistindo nisso, pelo menos até ontem, em muita restrição econômica ainda por causa em nome da Covid, e isso está sendo visto também como uma coisa que uma hora vai ter que mudar e está todo mundo de olho. Quando é que isso quando é que a China vai voltar a ser a China pré-pandemia? Isso tá muito ligado nas expectativas que todo mundo tem para a economia global. Como é que você vê isso aí, André? O que você está apostando, entre aspas? Então não mudou no fim de semana, manteve a política Covid-0 radical. Acho que o mercado não está com grandes esperanças para isso no curto prazo, mas o mercado está sempre olhando para frente, né? Que eu acho que é a parte da sua pergunta, e qualquer sinalzinho que as coisas estão mudando, né? Teve um congresso do outro dia que as pessoas apareceram sem máscara, o cara que sempre tuita coisa, aquele Hu Xijin, estava falando, vamos repensar um pouco essa política, vai começar a ter voo internacional, então o mercado está tentando juntar esse quebra-cabeça. Será que vai ter um anúncio daqui a pouco? As farmacêuticas chinesas estão trabalhando, né, numa vacina. Semana passada teve um rally no setor e também trabalhando um pouco com a Moderna. Então acho que nos Estados Unidos a gente viu lá em novembro 20, o dia que a vacina da Pfizer foi aprovada, o mercado foi um dos melhores dias da história, assim, do S&P. Eu acho que a China é o único lugar do mundo que
tem esse trigger, né, em algum momento, assim, né? Todo mundo já reabriu, um dia a gente vai acordar e a China vai falar, ou comprei 1 bilhão de vacinas da Moderna, ou vou começar a reabrir, ou alguma coisa, né? Então, e as implicações para o mundo também são grandes. A gente está falando aqui de commodities, né, de querer, né, inflação e tal. Você está tendo commodities forte e inflação, né, mais alto no mundo, onde a China está desacelerando o crescimento sem parar, né? Você falasse isso 3 anos atrás para a gente, você falaria, não, claro que não. Se a China desacelerar dessa forma, o país está fechado num Covid lockdown lá, como é que o petróleo vai estar tão forte assim, né? Então, acho que isso é um sinal, né? Quando a gente fala de juros, o juros já acabou do Fed, né? Pô, se a China reabrir, vai ter mais outro impulso inflacionário, talvez o Fed no mínimo não pode pivot, né? Que é o que a gente está falando aqui. Então, acho que essas são as implicações para pensar. Acho que o jeito que a gente está falando é que tem esses 3 choques, a gente está chegando num ponto meio binário de cada um desses 3 choques, né? Eu acho que o Fed aumentando os juros até onde ele está aumentando, está esticando muito a corda, né? Então estamos começando a pensar, será que uma baleia vai aparecer daqui a pouco, né? Toda semana muda o candidato, e eu acho que, então, você pode dar de 2 formas, né? Copo meio cheio, copo meio vazio, esses 3 choques. É o Fed, né, dar uma amenizada no discurso, seria muito bom para ativos de risco, ações sobe muito, ou o Fed fala, não, vou continuar indo porque ninguém está quebrando, vamos até alguém quebrar. Então, pode ser ou muito bom ou muito ruim para o mercado. China, a mesma coisa, né? Está desacelerando tanto o crescimento, né? Um consultor nosso hoje falou isso sobre esse discurso no fim de semana, que a China está, tipo, andando uma bicicleta, ele está falando, quero, né, desacelerar o crescimento para focar na qualidade. Então, estou desacelerando, mas é tipo uma bicicleta. Você vai devagar, é difícil você ficar balanceado, pode cair, né? Então, você tem que continuar andando, não pode também parar o negócio. Então, a China também, o sentimento, a psicologia do local está muito, muito negativo agora. Então, ou eles começam a dar alguns sinais de reabertura, aliviar um pouco no Covid, ou também pode ter uma crise lá também, né? Aí o terceiro é a guerra, que acho que está chegando num ponto onde a Ucrânia está começando a tomar território de volta, o Putin talvez está enfraquecendo um pouco, isso pode ser, né, o momento que ele fica meio desesperado e faz uma coisa meio louca, ou pode ser onde ele senta e fala, vamos negociar e acaba a guerra. Então acho que está chegando perto também, talvez, de um momento onde você pode ter, né, uns cenários bem binários em todos esses ativos. É muito binário, né? Ele faz exato. A coisa louca, manda lá a bomba nuclear, aí ninguém tem a mínima ideia do que pode acontecer no mercado. Tá comprado em vol vai ser bom, né? Sem dúvida. Melhor do que tá comprado em vol no dia do Brexit, que foi um dos meus melhores trades da minha vida inteira. Mas, não, sem dúvida vai ser. Se a gente estiver vivo no próximo dia, exato, vai ser lembra, acho que foi até o BC que falou, né, que se tiver acho que isso faz um ano, BC, falando, se tiver uma guerra nuclear, você deveria comprar ações, né, porque não importa. Você vai morrer mesmo, né? Você viu esse artigo? Não, quem é bem BC? legal. Você é uma consultoria, eles são de que país? Canadense. É relativamente famosa. Eu mandei para alguns gestores perguntando sobre isso, e eles falam, cara, vocês dão credibilidade? Mas enfim, a gente assinava lá na XP. Sim. Depois eu te mando. Não, mas como o Andrew que falou, eles entendeu? A gente paper. tá num período agora que existem eventos extremamente importantes que vão ter que se definir de uma forma ou outra. A distribuição não é normal, entendeu? A distribuição tem os fat tails e o mercado não está precificando, né, o impacto que a gente pode ter de negativo desses eventos. Você é mais pessimista, entendeu, com China do que o Andrew ou não? Você tem menos opinião? Eu sou, opinião? de uma forma geral, entendeu? Eu acho que, assim, tá muito mais explicado toda essa parte do Covid-0, entendeu? Pra mim, isso é, sem querer ser teoria da conspiraçãozista, entendeu? Pra mim, isso já é eles tentando ver uma forma de como que eu controlo a sociedade, etc. O discurso deles tá muito mais agressivo, na parte de Taiwan também, né? Assim, que é outro ponto que você não vê tanta discussão nesse sentido, mas houve uma mudança bastante grande nesse sentido. Então, assim, eu acho difícil ver surpresas positivas vindo de China, de uma forma geral, entendeu? Legal. Mais alguma pergunta, Samuel? Porque a gente tem que pegar nossas raquetes e começar o ping-pong aqui. Beleza. Tem pergunta pra caramba, né? Mas vamos a gente, encaminhar pro final. A gente final. tem que entregar o estúdio para outras pessoas usarem. Perfeito. Então,
Vamos começar. Bom, como vocês sabem, pessoal, a gente faz aqui as nossas perguntas do ping-pong, algumas perguntas direto e reto, a gente fala de livro, fala de frase, enfim. E se você é da comunidade Market Makers, você pode mandar a sua pergunta também antes para os convidados, tá? Então, bom, vamos lá. Como a gente faz, assim, eu já expliquei para vocês, né? A gente faz um livro do mercado, um livro fora do mercado e um livro para ficar longe, um livro para morrer antes de ler. São as recomendações que a gente faz. Andrew, um livro do mercado que você recomenda? Eu só tenho 2 dos 3, que era tanta categoria que eu fiquei pensando. tudo bem. Pensei no... Não, então eu falei em outra entrevista também, mas eu não cheguei a elaborar, mas Wealth, War and Wisdom, do Barton Biggs, é um livro que eu acho bem interessante em geral para quem gosta de mercado e nesse mundo que a gente está vivendo, especialmente, é sobre o mercado durante a Segunda Guerra Mundial e como que o mercado meio que né, entendeu o que era importante e o que não era importante. Né? Então, se você estivesse lendo o jornal na época, você não ia entender que Stalingrad foi um turning point da Segunda Guerra Mundial, que o Battle of Britain lá foi um turning point da Segunda Guerra Mundial, mas o mercado foi o low da Inglaterra no Battle of Britain. Por mais que lendo o jornal, parecia que o Hitler ainda ia ganhar a guerra, invadir a Inglaterra, só que ele vai esperar 6 meses, depois ele volta. Esse que era o sentimento naquela época, mas o mercado pescou e começou a subir, foi o low, Stalingrad também, falou, pô, a Rússia só se defendeu até quase a morte, mas não é que a Rússia vai ganhar, tipo, tá ferrado ainda, o cara vai levar, mas também foi o low do mercado lá daquela época, então acho que esse tipo de coisa, para quem gosta, né, de ouvir o mercado... Chama Wealth? Wealth, War and Wisdom. War and Wisdom. Legal. O Samuel já tá baixando aqui para ouvir o audiobook. Melzer. Eu vou, assim, um autor um pouco controverso, vou falar que as pessoas deveriam ler aquele Dynamic Hedging do Taleb. Uhum. Não sou tão fã da filosofia quando ele começa a ir para a parte de filosofia, mas dado que, para mim, essa parte de volatilidade vai ficar mais e mais importante, é um dos poucos livros acessíveis, mas que tratam um tema de uma forma didática e direto ao ponto, né, e útil, entendeu, que existe no mercado. É um livro até antigo, da década de 90, mas eu acho um livro válido, bastante hein? interessante, bastante válido para quem quer se aprofundar mais no tema. Né? Um livro de fora do mercado sobre qualquer assunto que você gosta. Eu recebi um livro de aniversário da minha esposa chamado Blue Mind. E é um livro sobre como que a água faz bem pra tua psicologia e tal, né? Tipo, pra quem gosta de praia, eu sou carioca, né? Então, quem gosta de praia... Não tinha percebeu, percebido. Exatamente. A água, eu achei que era só beber bastante água. Não, tipo, o mar, sei lá, o mar, a água em geral, Entendi. né? Natação, uma piscina. Acho que você ir pra praia, conectar com água, né? Acho que isso é uma coisa que, né, te acalma, faz bem, saúde e tal. Acho que eu sou uma pessoa que gosto muito disso e tô lendo esse livro, achei bem interessante. Legal. E você, Melvin? O meu vai ser o Master and Margarita. Não sei como é. Master Margarita? Master and Margarita. Mestre e Margarita. Aham. É de um autor russo chamado Mikhail Bulgakov, que até foi a inspiração para aquela música Sympathy for the Devil do Rolling Stones, e ele trata bem da parte dos anos do Stalin na Rússia, mas de uma forma completamente... É uma ficção. É uma ficção, bastante ficção, inclusive. O diabo vai visitar Moscou nessa época de 1920 até 1940, ao redor dali, e ele usando só de metáforas e de eventos extremamente fictícios para falar como era a vida na União Soviética naquele período. É muito bacana. Próxima questão é um livro que... Esse aí eu fiquei pensando, sei lá, tem um livro que eu não gostei, mas que não vale a pena. Eu não penso, sei Tá lá, bom. Não é uma anti-recomendação. Uma exatamente, anti-recomendação. Tá. Acho que nessa linha de dominância fiscal e todos os problemas que a gente está vendo, tem que ser aquele... o Capital no século XXI. Eu pensei... Exatamente. Esse Tem que ser esse. Todos os livros que vocês falaram aqui, nunca ninguém tinha citado, mas esse já foi... Já foi? Para não ler. Anti-recomendação. Então o Pai Rico, Pai Pobre já foi também? Já foi citado? Pronto, fica com... Pegou 2, né? Do pro Usou minha cota. Andrew. Pai rico, pai pobre. Outro segmento que a gente faz aqui no Ping Pong é de uma frase que a gente chama da frase que vale um tapa na cara. Aquela frase que quando a pessoa fala, você fala, não precisa agredir alguém, mas enfim, que era melhor não ter falado. Não sei se é exatamente isso, mas eu estava pensando isso aqui no fim de semana e um consultor tem falado isso recentemente que eu achei bem legal, que aquela frase que foi famosa do Draghi,
I'll do whatever it takes, né? Essa frase, naquele momento, ele salvou a Europa, talvez, né? Mas eu acho que esse conceito virou meio praxe para todo mundo, né? Então a gente estava falando aqui no Covid, como, né, os bancos centrais falam, pô, we'll do whatever it takes, agora todo mundo acha que isso é tranquilo, do whatever it takes, e na verdade não está pensando nas implicações disso, né? O que você está fazendo é ajudando no curto prazo, mas talvez isso não é a política certa para o longo prazo, né? Se quiser falar uma coisa boa de China, é isso, a China tem sido super ortodoxa aí, né, na política desde o Covid, falando, poxa, o crescimento vai ser mais baixo, é isso mesmo, vamos focar na qualidade, não vou gastar um fiscal absurdo, não vou botar juros reais negativos, eu vou tentar manter, né, juros num patamar que vai atrair capital, porque eu tenho que pensar no médio prazo. E você, Melzer, uma frase... Tem que ser algo tipo, eu vou estar te transferindo, ou... O gerundismo. Principalmente quando tem que passar pra alguém pra lidar com o teu problema. Legal. Samuel, você não vai indicar livro, cara? Vai ficar muito grande. Você quer? Claro, pô. Tá bom. Você não perguntou pra mim, pô? Não, então. Tô perguntando. A gente não tá acostumado a ter tantos. Tá bom, né? Acho que livro de mercado, eu já falei isso, né, em outras aparições, não aqui com vocês. Eu gosto muito de livros que falam sobre a história do mercado. Acho que uma das maneiras que eu gosto muito de aprender. E um dos que eu gosto pra caramba é o When Genius Failed, que fala da derrocada do fundo Long Term Capital. É muito bom. Que é do Black & Scholes, né? Do Black, só. Todo Black. Não, desculpa, só do Shows. Só do Shows. Só do Shows. Tinha vários PhD. Exato. É que Black & Scholes é meio Sandy Júnior, né? Parece que é uma Exato. Cara, livro fora de mercado, que eu também até fiz um post recentemente, é o Almanaque de Naval Ravikant. Esse cara, ele é um investidor e ele tuita pra caramba, não sei se você acompanha. Já vi. Tem milhares de tweets. Ele fez vários podcasts bem legais. Vários podcasts. Assistir, aí o autor pegou uma coletânea de dos melhores tweets dele e aparições em podcasts e marcou e escreveu um livro. Essa é quase uma frase que vale um tapa na cara, né? Coletânea de melhores tweets. Sei lá, cara. É possível. No caso do Naval, pode. Não, tem muita gente boa que não, esse livro já foi recomendado algumas vezes. Boa. De verdade. E um pra morrer antes de ler. Putz, eu não tinha pensado, você não falou que eu tinha aqui. Então tá tudo bem. Esse tem gente que... E eu discordo da grande recomendação que é Principles. Eu acho o livro bom, sim. Eu sei que todo mundo fala que é um... Não, esse foi altamente desrecomendado. Eu sei. Mas você falou da frase? Uma frase. Não pensei. Deixa quieto. Fica sem frase. Um cara do bem não tem frase nem livro pra desrecomendar. É isso aí, Samuel. Tem que olhar para as coisas boas. Bom, vou pegar uma aqui do ping-pong. Andrew e Melzer. Quem que vocês gostariam de ver aí nessa bancada num próximo episódio do Market... Quem vocês gostariam de ver aqui num próximo episódio do Market Makers? Bem, pensei aqui... Acho que vai ser difícil. O pessoal da BW, onde eu trabalhava, né, não aparece muito em podcast, mas o time lá é fera, assim. Já manda um WhatsApp para eles agora, porque isso ajuda a gente. Quem seria a pessoa? Exatamente. Acho que o Marcelo Kishimoto, lá, que é o gestor do fundo macro, né, que é um dos melhores profissionais do mercado. Meu roommate do Ita. Era? Opa, olha só, que legal. Coisa. Então já 2 pessoas para mandar um WhatsApp para o Marcelo Kishimoto. Boa. Mas esse tem outros também do time que são fantásticos. E você, Melzer? Tem que ser alguém com algum histórico mais conturbado da parte de finança brasileira. Algo, tipo o Cacciatore do Banco Maca, podia ser. Ou o cara do Banco Cacciola? Santos. O Cacciola do Banco... o Salvatore Cacciola do Banco Maca. Do Banco Maca e o... Como que era? Cid alguma coisa do Banco Santos? Como é que era? Edemar Cid Ferreira. Exato. Só pra saber como é que funciona tá na moda podcast True Crime, de repente eles vêm. Por trás das câmeras, dessa parte politiqueira brasileira dentro de finanças. Da hora. Legal. Pô, excelentes nomes, hein? Não sei se eles vão responder nosso, mas a gente chama eles sim. Bom, então, pessoal, ficamos por aqui nesse 17º episódio do Market Makers. Queria agradecer demais o Samuel Ponsoni por estar aqui abrilhantando o nosso podcast com perguntas muito boas, pertinentes, muito melhores do que as que eu faria. Obrigado, Samuel. Nem a pau melhores do que você faria. Você é zangadão, ninguém faz o teu papel. Volte sempre que eu não estiver e que o Salomão não estiver. Obrigado. Lembrando que o Salomão volta dessa vez, hein, pessoal. Andrew, brigadão por ter vindo aqui ao Market Makers.
Obrigado a vocês por me convidar, adorei o tempo aqui. Thiago, brigadão por ter vindo. Muito obrigado. Qualquer coisa que eu tenha falado errado é porque acabei de chegar do... É o jet lag. Exatamente. Não ter dormido à noite, então... Tá bom. Mas muito obrigado. E a foi primeira fantástico. aparição da UPOM, né, em podcasts. Exato. Primeira Olá. aparição. É isso aí. Primeira de muitas, tomara. Vai ser. Pessoal, então a gente fica por aqui. Lembre-se de ir lá conferir a comunidade Market Makers. Está por aqui em algum lugar o link. Se você estiver ouvindo, tá na descrição. Curte nosso canal no YouTube, marca o sininho aí, segue a gente no Spotify, porque muita gente ouve a gente sem seguir. Então, por favor, quebra esse galho aí que ajuda a gente pra caramba e ajuda o algoritmo do Spotify a levar conteúdo bom pras pessoas. A gente fica por aqui hoje. Muito obrigado. O Salomão tá de volta semana que vem. Um abraço. Tchau, tchau.